Coba Laroeixo! Deve ser 30 ruas! Laroeixo! Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conversando com o Seu Tranca, com Mãe Gladys Camorim. Para participações com perguntas e questionamentos, adicione no MSN, Conversando com o Seu Tranca, @hotmail.com. Alaroeixo, Amojubá, melhor que tranca a rua das almas, não há Alaroeixo, Amojubá. Boa noite, ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Boa noite, Alan. Boa noite, Mãe Gladys Camorim. Tudo bem? Tudo bom. Boa noite a todos os ouvintes. Sejam bem-vindos ao vivo aqui, né, Mãe Gladys, com o programa Conversando com o Seu Tranca. E hoje um assunto novamente intrigante, polêmico, muito bom se discutir, né? Pois é, o pessoal ficou pedindo, né? Eles queriam entender um pouco mais de tudo que o Lúcio tinha falado no outro programa que ele veio. E aí eu conversei com ele e ele se propôs a estar aqui com a gente hoje, falando um pouco mais de quimbanda, dos rituais, dos assentamentos, de como funciona, né, essa linha de trabalho. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Mãe Gladys. Boa noite, Alan. Boa noite. Boa noite aos ouvintes da rádio. Seja bem-vindo, Lúcio. Obrigado. Vamos aí para mais uma noite polêmica, né? E o pessoal que quiser fazer pergunta para o Lúcio, dentro do que nós estamos conversando, pode passar a pergunta aqui no MSN do programa, que a gente passa agora para ele, ele responde agora também, tá? Então, vamos interagir direto pelo MSN. Legal. O MSN é programa do seu tranca, @hotmail.com. Programa do seu tranca, @hotmail.com. Esse é o MSN que nós estamos recebendo as perguntas ao vivo, agora 9h05, tá? Antes, Mãe Gladys, de entrar no tema, como que estão os atendimentos? Quais os dias dos atendimentos no Templo dos Sete Espadas, Mãe Gladys? É de sexta-feira, as portas se abrem às 19h30, a gente começa mais ou menos umas 8h15, 8h30, né? Porque é trânsito de sexta-feira. Então a gente sempre espera mais um pouquinho, tá? Então essa sexta-feira vai ser gira de marinheiro. A partir das 19h30 as portas do templo estão abertas. As fotos do trabalho de sábado já estão sendo postadas. Já tem, acho que no Facebook do programa, já tem as fotos. Dá para o pessoal dar uma olhada como é lá, como é o templo. No Facebook do programa, acho que tá assim. Já tá, vai ter no blog também. Tá no blog Luz dos Orixás também, tem lá as fotos do templo. E quem quiser dar uma olhadinha, que a gente fez um trabalho de abertura de caminho para algum, ficou um trabalho super bonito pro pessoal. Então, quem quiser olhar, e o endereço do templo é Rua Taberoé, número 48, em frente ao metrô Vila Prudente. Legal. Em frente ao metrô, facinho de chegar na Zona Leste de São Paulo. Lembrando, o e-mail que vocês podem enviar, de repente tem alguma dúvida que vocês queiram aí sobre o templo, sobre os trabalhos, o mesmo que eu passei do MSN. Programa do seu tranca, @hotmail.com, ok? Inclusive o Eduardo, aquele moço que estava para vereador, sim, foi lá sexta-feira, ele esteve lá, conhecendo o templo, passou lá, olha, ele até tá ouvindo o programa agora. Oxalá abençoe, Eduardo, nós ficamos muito contentes com a sua presença lá no templo, sexta-feira. Obrigada por você ter ido. Bacana, é isso aí. Bom, vamos pro tema então? Vambora, Lúcio? Bora! Então vambora. O pessoal já pode começar a mandar as perguntas em cima do que o Lúcio está falando. O MSN Programa do Seu Tranca já está aberto. Legal. Lúcio, antes de você falar do assunto, eu acho legal você até comentar, porque assim, o público, por mais que muita gente talvez tenha ouvido você na outra ocasião, é legal a gente voltar meio do zero ao assunto, dar uma resumida no que já foi falado em outra oportunidade. Eu acho que se você puder
trazer pra gente o que é a quimbanda, quem não ouviu poder conhecer, e quem ouviu relembrar também, pra gente entrar em outros detalhes aí que vão ser abordados hoje. Pode ser? Pode sim, Alan. Eu preparei um material bacana para hoje. Falei com a Gladys, falei assim, Gladys, hoje eu vou estar falando um pouquinho mais, de uma forma mais profunda. No outro programa o pessoal perguntou qual era a diferença entre quimbanda com K e quimbanda com Q. Eu falei que era uma diferença só de nomenclatura para se escrever, né? Falei mais ou menos a origem da quimbanda, que ela nasceu em rituais bantus, os rituais de Angola, de Cambindas, de Bengueles, do Congo e Moçambique, né? E ela também tem uma variação, em alguns momentos o caminho da quimbanda se cruza com o trato de Egungun, com o culto de Egungun, né? A quimbanda, da outra vez a gente falou que ela teve uma distorção aqui no Brasil com relação à aplicação e a inclusão de alguns tipos de magia. Então, em diversos momentos da história aí, a gente vê a quimbanda sendo chamada de magia negra, quando na verdade ela é uma vertente completamente diferente da magia negra. Sim. Né? Ou incluso ela alguns tipos de magia, alguns rituais de magia. E também é o seguinte, hoje a gente como a gente está fazendo um programa assim, voltado realmente para o assunto quimbanda, eu vou deixar bem claro que quimbanda não é uma religião, tá? Ela é um culto. E ela pode ser inclusa na Umbanda, como muitas pessoas fazem, e ela também pode ser praticada somente como quimbanda, mas aí ela é só um culto, ela não é uma religião. E ela tem um outro aspecto interessante, Alan, que é o seguinte, os ouvintes, eu gostaria que os ouvintes prestassem bem atenção nisso, porque a quimbanda, como eu disse da outra vez, era o avesso da Umbanda, mas ela não tem nenhuma raiz dentro do cristianismo. Ela não tem uma raiz no cristianismo. Então, hoje a gente vai estar falando sobre assim, o pessoal perguntou para mim assim, existe a trindade satânica dentro da quimbanda? Bom, a trindade santa, ela é um princípio do cristianismo. E dentro da quimbanda nós não temos esse ponto de referência, né, do cristianismo. Não existe o sincretismo. Não existe muito. Não, existe o sincretismo, mas ele não é um sincretismo como o da Umbanda, que muitas vezes, assim, 90% da Umbanda tem um sincretismo religioso e tem muita coisa que se realiza dentro da Umbanda que você vê também hoje sendo praticado até em igreja evangélica, né? Sim. Porque faz parte do cristianismo. A quimbanda não, ela não tem nenhum princípio, nenhuma ligação com o cristianismo. Então a gente tem que deixar isso bem claro. E também não tem nenhum princípio dentro do candomblé. Sim. Porque se você, por exemplo, falar o nome de alguns por exemplo, você falar, eu vou estar explicando o que é uma lei, se você falar isso na África ou numa religião africana, tá? Eles não sabem o que é. Se você falar, por exemplo, que a quimbanda está sendo dirigida por uma lei de caveiras, né? Eles não sabem o que é. Então, ele também não tem nenhum princípio. Mas ressaltando sempre que a gente vai estar falando da quimbanda que eu pratico, né? Que eu conheço, e a quimbanda que dá resultado nos meus trabalhos e para os consulentes que me procuram. Então eu vou estar falando da quimbanda que eu pratico. Existem alguns outros tipos de quimbanda, como eu te disse, que algumas pessoas praticam algum tipo de magia junto. Sim. Eu pratico ela na íntegra como eu aprendi. Bacana. E, Dini, perdão, mãe Gladys, te interrompi. Não, pode falar. E qual que é a diferença do quimbanda com Q e K? Que é uma das dúvidas muito comuns, né? Então, na minha concepção, Alan, e na concepção da pessoa que me ensinou, e eu também, assim, no meu estudo particular sobre entender de quimbanda, o que eu vi é só isso, que quimbanda com K ou com Q é só para ter uma diferença na gramática. Algumas pessoas aplicaram que quimbanda com Q é aquela que vem da África, outros falam que quimbanda com Q é aquela quimbanda que quase que dá uma variação do culto de Quiumbanda, né? Que eu não sei se você sabe, tem a Quiumbanda, né? Então, e para se diferenciar desse Quiumbanda e da quimbanda da África, o pessoal criou a quimbanda com Q, que é do Brasil. Mas eu, particularmente,
discordo disso aí. Eu acho que é só uma variação, né? Haja visto que também a nomenclatura do culto não importa. Não importa muito. O que importa é o culto em si. Claro. Bacana, não saber disso. Ô Lúcio, por favor, você saberia explicar, não sei se você entra nessa parte, a diferença da quimbanda e o catimbó? O catimbó é um culto que é praticado aí no norte, nordeste, né? E a quimbanda, ela tem, assim, como é que eu vou te falar, Gladys? No culto de quimbanda, a gente tem muita coisa de umbanda, muita coisa que a gente pega da magia de umbanda, que a gente pega do povo de Banto. Então a gente não vai estar pegando nada do catimbó ou da Jurema, né? ou do tambor de Mina, ou de Xangô, né? Então, assim, embora eu conheço uma outra quimbandeiro, né, de Brasília, que ele levou para dentro da quimbanda dele alguns rituais do catimbó e da Jurema. Mas eu não faço, eu procuro sempre separar o que é magia oriental da magia oriental, o que é quimbanda, o que é umbanda, o que é zoisquia, o que é goetia. Então eu procuro sempre separar. A única momento no meu culto que eu utilizo a quimbanda como ferramenta ou qualquer outro tipo de magia como ferramenta é quando estou praticando o ritual de umbanda. Na quimbanda eu tento ser o mais raiz possível. Entendi. Olha, já tem uma pergunta aqui para você, da Júlia. Ela está perguntando o seguinte: todas as pessoas podem participar de uma sessão de quimbanda ou tem pessoas certas? Não, todas as pessoas podem participar de uma sessão de quimbanda, de um ritual de quimbanda. Mas nem todas estão aptas para ver um trabalho direcionado de quimbanda. Por quê? E por outro aspecto também, que às vezes a entidade, o guia que está ali, ele não permite que outras pessoas vejam, a não ser o consulente mesmo que está praticando, né? Mas assim, uma sessão de quimbanda é como um trabalho de umbanda. Pode ir lá e ver, não tem problema nenhum. Agora, uma gira normal como de umbanda. Uma abertura de trabalho normal como de umbanda. Mas o que acontece? Existem alguns trabalhos específicos, alguns rituais específicos de quimbanda, nos quais só se faz para pessoas que estão em processo de aprendizado, de aprender, ou de desenvolvimento já dentro da religião. Dentro do culto, não da religião, dentro do culto de quimbanda. Então, existem alguns cultos que são fechados, né? Como a gente já conversou em outros momentos, né, Gladys? Eu já te falei que quando eu vou fazer uma exposição sobre quimbanda, eu faço isso de maneira fechada para algumas pessoas, né? Eu não sei se eu poderia nem falar o que eu vou falar. O Alan pode até me chamar a atenção se eu estiver falando alguma coisa assim que pode mexer com a política da rádio, mas eu cobro, tá? Eu cobro para ensinar, eu cobro para alguns rituais, eu cobro de quimbanda, eu cobro, mesmo porque eu gastei tempo, gastei dinheiro, gastei inteligência, gasto responsabilidade, gasto minha força física, minha força espiritual. Então eu cobro, porque eu tenho que estar bem para realizar um bom culto de quimbanda, né? Então eu cobro tudo que se fala de quimbanda, eu cobro. Eu não faço de quimbanda, eu não costumo fazer nada de forma gratuita, tá? De umbanda é outra história, mas quimbanda eu cobro tudo. Tem uma moça aqui, Claudinha, acho que sim. Ela está perguntando para você qual é a diferença entre a umbanda e a quimbanda. Umbanda todo mundo que pratica uma religião espiritualista ou espírita entende que a umbanda é uma religião onde se há incorporações, trabalhos, giras voltados para a humildade, amor, a caridade, o bem-estar do próximo e da própria pessoa. Quimbanda, ela não envolve, nem sempre ela envolve humildade, amor e caridade, né? Às vezes ela envolve um desenvolvimento, às vezes desenvolve amor, às vezes desenvolve a face do amor, que a gente chama que é o ódio, né? Enquanto o amor constrói, o ódio destrói. Aí a pessoa fala assim, falei que a quimbanda é do mal, mas a gente usa
esse ódio que destrói, que a gente implanta dentro do culto de Quimbanda, para destruir doenças, dificuldades financeiras, um relacionamento desequilibrado de um casal. Então a gente usa a energia negativa em nosso favor. Então, a diferença é basicamente essa. A Umbanda pratica humildade, amor, caridade, muita caridade, muito amor ao próximo, muito trabalho de resignação. A Quimbanda, ela já faz assim um trabalho que às vezes vem para atender um capricho, ela trabalha com um desenvolvimento mais pesado e ela trabalha com algumas energias que a Umbanda trata também, mas ela trata de uma forma menos, como é que eu vou dizer, não tenta se dirigir tanto àquele trabalho, àquele desenvolvimento. Não sei se foi claro. O Eduardo está perguntando se os Exus que trabalham na Umbanda também trabalham na Quimbanda. Sim, trabalham. Trabalham sim. E eles trabalham, aí uma curiosidade, eles vão incorporar e trabalhar da mesma forma que eles trabalham na Umbanda? Vai mudar só o processo do ritual no trabalho? Mais ou menos, Gladys. Porque o Exu na Quimbanda, ele trabalha mais solto. Ele trabalha dentro da lei dele. Certo. Ele não tem que respeitar a lei da Umbanda, por exemplo, que exige alguns comportamentos, que o Exu deve ter alguns comportamentos. Dentro da Quimbanda ele trabalha mais solto, mais próximo, mais rápido. Isso não significa que dentro da Quimbanda ele fala palavrão, ele faz desgraça, não significa isso. Significa que é como se ele trabalhasse dentro do ambiente astral que ele mais conhece, né? Entendi. Ele não divide a parte dele com outras pessoas, com outras entidades, tanto quanto ele divide na Umbanda. Entendi. Aliás, eu queria até falar pro pessoal aí, algumas pessoas perguntaram da outra vez, né? Os Exus que trabalham lá, pode dar o nome de alguns Exus? Eu vou dar hoje, se as pessoas perguntarem, os chefes, né? Os Exus chefes, os reinos, tá? Então, o pessoal vai ver que o Exu Porteira trabalha na Quimbanda, o Exu Brasa trabalha, o Caveira trabalha, né? O Exu Corcunda, Sete Covas, a Pombagira, né? Até o povo dos caboclos que trabalham, dos boiadeiros, dos pretos velhos, como é que se faz um altar, eu vou falar como é que é o altar e onde se faz os fundamentos, mas eu não vou falar como, mas eu vou dar uma ideia. O Denis está perguntando se a Quimbanda não seria uma vertente de Cabula. Eu não sei se... Não? Tá, não. Escreveu certo, então. Tá. Escreveu certo e não é. Não. E outra coisa, já aproveitando o gancho, tem muita gente que começa a falar quando se fala de Quimbanda, fala que Exu trabalha com um nome secreto, né? Aí chega e fala que tem o Satanakia, acho que é esse mesmo, que é o Exu Marabu. É o nome cabalístico dele. Ah, tá, daquela tabela cabalística. Daquela tabela cabalística. Não tem nada a ver aquilo lá. O nome cabalístico do Exu não tem nada a ver com o nome secreto de Exu de Quimbanda. Mesmo porque, na Quimbanda que eu pratico, eles não costumam usar nome secreto. Ou eles falam o nome ou não falam. Quem é do movimento de Umbanda ou do movimento de Quimbanda, conhece o Exu, a Pombagira ou o Preto Velho, pela forma que ele está trabalhando, já sabe quem que é aquele ali que está trabalhando, se ele não der o nome. Certo. Tem outra aqui. O desenvolvimento de incorporação na Quimbanda é rápida ou depende do médium? Depende do médium. É a mesma coisa que nas outras vertentes, né? A diferença, Gladys, da Quimbanda com a Umbanda, que eu vi que é clara até para os leigos, é a seguinte. Uma pessoa da Umbanda ou uma pessoa que é leiga, que nunca sentiu nada espiritual forte, nunca sentiu uma presença, nunca viu um espírito, ela tem mais possibilidade de ver, de ter esse contato com um espírito, seja ele um quiumba, seja ele um egum, seja ele um Exu coroado, seja ele um Exu pagão, ele tem mais possibilidade dentro da Quimbanda por ser uma energia muito mais densa, como eu disse no outro programa. Então, possibilita mais uma pessoa leiga ou um médium recém-desenvolvido de ver algo espiritual, ver e ter um contato com esse sobrenatural que todo mundo muitas vezes busca. Bacana. Quando você que diz quando esse contato com uma energia mais forte, o que seria essa energia mais forte?
Bom, vamos lá explicar, assim, Alan, de uma forma assim, para todo mundo entender. Da outra vez no programa eu falei a mesma coisa. Porque até... O kardecismo trabalha com uma energia bem sutil, bem leve. A Umbanda trabalha com energia um pouquinho mais pesada, mais densa. Enquanto a Quimbanda só trabalha com energia densa. E ela é capaz, a Quimbanda é capaz de pegar uma energia sutil e transformar ela em densa. Mas ela, em poucos momentos de culto de Quimbanda, você vai ver a Quimbanda transformar uma energia densa em uma energia sutil. Geralmente, aqueles Exus que estão na Quimbanda, para fazer essa transformação de energia, de muito densa para densa ou para sutil, ele já indica o caminho da Umbanda e do kardecismo, muito pouco do kardecismo, mas mais da Umbanda. Porque assim, no meu ver, quanto mais densa a energia, ela é mais fraca. Não é força de poder, é força de intensidade, eu digo. Eu acho que a luz se sobrepõe às trevas. Eu penso sempre dessa forma. Eu acho que essa é a lei do plano espiritual. E eu acho que quanto mais densa, o termo que a gente utilizaria talvez é uma energia mais fraca. Eu já trabalho com a linha um pouco, a gente trabalha com descarrego, trabalha com uma linha um pouco mais pesada, com espíritos trevosos, aquela coisa toda, e para mim essa energia ela é mais intensa negativamente, mas ela é mais fraca comparando a um caboclo. Sim, o que se falou você está cheio de razão. E tirando a espiritualidade, as energias da espiritualidade, qual é a outra energia que a gente conhece? A nossa do plano físico, não é? Sim, claro. Então, a primeira energia depois do plano físico, eu chamaria de a energia mais densa, que é com a qual a Quimbanda trabalha. Entendi. Porque nós não podemos ver pelo nosso plano natural. Nós não podemos ver o sobrenatural por estarmos num plano natural. Mas na Quimbanda, muitas vezes, essa densidade de energia permite ao plano natural observar, ouvir ou sentir com mais intensidade Sim. a energia que está ali do sobrenatural. Entendi, bacana. Ok, antes da Mãe Gladys passar a pergunta, eu queria até pedir que você explicasse, a gente está na ideia ainda de entender um pouquinho mais o que é Quimbanda, para quem não esteve com a gente no programa anterior, o que acontece dentro de um trabalho de Quimbanda? Porque você comentou que talvez algumas pessoas não estariam prontas ou ali para presenciar um trabalho. O que acontece em um trabalho? E como a gente chama de trabalho? Que nem na Umbanda nós chamamos normalmente de gira. Pode ter outros nomes. Tem gira em alguns casos. Mas como que chamamos na Quimbanda e o que acontece lá dentro? Então, o Alan, a gente vai entrar novamente naquele paradigma do nome com K e com Q, que é uma questão de nomenclatura. Sim, sim. Algumas pessoas acham muito importante dar um nome para a gira de Quimbanda, um outro nome com vertente africana, né? Tem gente que vai me falar assim, uma Kinaga, que é um termo que muita gente fala Kinaga, Kinaga não, Kiganga, Naganga de Quimbanda, Komu de Quimbanda e Ibá. São termos que são utilizados mais no candomblé ou para quem é de algumas nações de candomblé. É só uma nomenclatura, tem gente que acha importante usar isso. Eu chamo a gira de Quimbanda de gira, né? O que acontece? Nós fazemos uma abertura saudando os guardiões e as guardiãs e os Exus mirins, né? E as pombagiras também da mesma frequência dos mirins, né? A gente vai saudar eles, a gente canta os pontos, aí em seguida que a gente terminou de cantar os pontos, a gente vai direcionar o trabalho. É um trabalho para quê? É um trabalho de desenvolvimento, então a gente vai chamar, né, aquelas entidades, aqueles Exus, aqueles caboclos de Quimbanda, ou aqueles pretos velhos de Quimbanda, né, que comumente não vêm agachado, não são chamados de agachado. Os pretos velhos de Quimbanda, que são os mesmos da Umbanda, eles vêm muitas vezes andando normalmente, não tem aquela figura de preto velho de Umbanda, né? Aí a gente vai direcionar o trabalho, vai realizar esse trabalho, né? Se é um trabalho de gira, desenvolvimento, uma gira de desenvolvimento, a gente vai chamar aquela entidade. Se é atendimento a
a assistência, a gente vai fazer o atendimento à assistência. Agora, vale a pena ressaltar que na quimbanda é muito difícil você encontrar o culto onde se atende assistência, porque na quimbanda não se costuma ter assistência. São geralmente as pessoas que já fazem parte do culto, e aquelas pessoas trazem outras para ter alguns problemas solucionados, e o trabalho feito ali com um médium, ou um médium quimbandeiro, uma entidade de quimbanda, uma pessoa para auxiliar aquela entidade, né? Um cambone, vamos usar esse nome aí, o cambone mesmo, e mais umas 2 ou 3 pessoas que a gente chama de testemunha. Bacana. Isso no culto, conforme eu aprendi. Entendi. Terminou o trabalho, aquele trabalho de giro ou de assistência que a gente está fazendo, se encerra. Quais são os trabalhos que a gente não costuma chamar uma pessoa leiga ou uma pessoa que não tem conhecimento? Trabalhos onde vai se realizar ritual, algum tipo de ritual, como tirar um ebó dentro da quimbanda, quando se vai fazer algum trabalho onde se vai ter o que muita gente chama de matança, né? Porque na quimbanda se faz corte, então quando vai se ter um corte a gente não chama ninguém, a não ser as pessoas envolvidas naquele trabalho, né? O trabalho de algumas deitadas que se faz na quimbanda, porque algumas deitadas são feitas em locais específicos, com um ritual específico. Então, só para tirar a curiosidade do povo, para saber como é que é a deitada de quimbanda, eu vou falar só de uma. Tá? Existe uma deitada que se faz dentro do cemitério. Então, pronto. Eu não vou dentro falar do cemitério? se faz uma deitada dentro do cemitério. Caramba, como é que E não é uma deitada de uma noite, não, tá, Gladys? São algumas horas só apenas. Ah, tá. Não tem essa. E ninguém também vai comer cadáver, não, porque. Mesmo porque não, a gente não. Eu quase que falei da minha antiga religião. Bom, vamos adiante. Tem uma menina perguntando o seguinte: se uma pessoa que é desenvolvida na Umbanda, ela precisa sair da Umbanda para se desenvolver na Quimbanda? Não precisa. Ela vem para Quimbanda com a bagagem de Umbanda, ela só vai aprender a reconhecer a entidade quando vier incorporar nela, porque é um pouquinho diferente. A gente que está acostumado a lidar com a incorporação, a gente sabe quando está vindo uma entidade, quando está vindo outra, né? E ainda assim a gente se engana às vezes, né? A gente acaba dando passagem para alguma coisa que não é o que a gente está esperando. Mas na Quimbanda a gente tem um cuidado redobrado nessas incorporações, nessa vigilância, mas o médio de Umbanda, que já está desenvolvido, quando ele vem para Quimbanda, ele não encontra dificuldade nenhuma, não. Ele não precisa sair. Mesmo ela já sendo desenvolvida na Umbanda? Ela tá perguntando. Não, ela não sente nenhuma dificuldade, não vai ter problema nenhum. Não, Júlia, você pode trabalhar tranquila, que não tem problema. Agora tem um rapaz aqui de Goiânia. Peraí, desde que ela tenha ciência do que ela está fazendo, tá, Gladys? Sim, claro, né? Senão ela vai sair por aí tem uma pergunta fazendo qualquer coisa. Ele está perguntando, ele é de Anápolis. Ele gostaria de saber quais são as qualidades do Exu de Duas Cabeças, pois sei que essa entidade é quimbandeira. Assim, Duas Cabeças é relativo, né? Isso é fictício. A questão do Exu de Duas Cabeças é como a questão do Exu do ouro, né? Sim. E o Exu do dinheiro. Então o Exu de Duas Cabeças é quando o pessoal fala que ele é quimbandeiro, que ele é uma entidade que incorpora. Se você for analisar, por exemplo, o Exu do ouro, não existe um Exu do ouro. Né? Todo Exu que tem, por exemplo, caminho com Oxum é Exu do ouro. Sim. Né? Dentro da Umbanda. E o Exu de Duas Cabeças, assim como algumas outras entidades, a pessoa precisa entender bem como é que qual é o tipo de energia que emana esse Exu, né? E por que ele é chamado de Exu de Duas Cabeças? Agora, ele não é um Exu de Quimbanda, não. Ele também tem a sua posição dentro da Quimbanda, ele aparece em alguns momentos dentro da Quimbanda, né? Vamos dizer assim. Mas ele não é especificamente de Quimbanda, não, tá? E qual que é a outra pergunta que ele perguntou? As qualidades dele. As qualidades do Exu... De Duas Cabeças. De Duas Cabeças. Então, como é que é o nome dele? Jojo.
Jojo? Jojo, você faz o seguinte, eu posso passar meu e-mail para ele? Pode. Eu vou passar, porque se eu for falar todas as qualidades que esse Exu carrega, e toda a linha de trabalho que ele anda, todos os caminhos que ele anda, eu vou ficar um tempão aqui. Então ele pode passar um e-mail para mim no Lúcio Henriques, né, Henrique sem H e com S no final, @hotmail.com, ou passar o e-mail a pergunta para o seu e-mail, Gladys, e você me passa. Tá, tudo aí bem. Eu vou mandar para ele aqui para o programa do seu Tranca e eu repasso. Que aí eu passo para ele. Aqui tem um menino perguntando assim, olha, o Everton, Tranca a Rua das Almas no Candomblé é mesmo da Quimbanda? É o mesmo, seria, né? E sempre que um trabalho vira da direita, ou seja, dos baianos para os Exus de Pombagira, esse trabalho passa a ser de Quimbanda? Todo trabalho aonde você tem o consumo de bebida alcoólica por parte das entidades, e não é um consumo exacerbado, você tem consumo de cigarro, e que as entidades estão trabalhando dentro de magia, mesmo na Umbanda, é um trabalho de Quimbanda. Mas está na Umbanda, mas ele está realizando um trabalho de Quimbanda. No outro programa eu falei que muitas vezes dentro de um terreiro de Umbanda a gente vê um trabalho de Quimbanda, né? Mas porque está na Umbanda ninguém fala nada. Mas todo trabalho de virada passa a ser um trabalho de Quimbanda, mas não é um culto de Quimbanda, é só um trabalho. A entidade usa a Quimbanda como ferramenta, né? Ele perguntou isso, e ele perguntou se o Tranca-Rua do Candomblé... das almas do Candomblé é o mesmo da Quimbanda. Olha, no Candomblé eu não sei. O Tranca-Rua das almas, do Cruzeiro, da Encruzilhada, da Umbanda é o mesmo da Quimbanda. Sabe o que é? O pessoal, eles acham que, por exemplo, o Tranca-Rua que está aqui não pode estar lá ou não pode estar lá. Eles não mudam, como eu diria, o jeito, muda pouca coisa. Por exemplo, o meu Tranca-Rua, de repente, ele pode virar na Quimbanda, mas ele não vai ter muita diferença. Talvez não tenha nenhuma. Né? Às vezes nada. Você nem pode, as pessoas podem nem perceber, até nem eu posso perceber. Exatamente. Então, o pessoal às vezes confunde muito, eles acham que tem que ter uma diferença enorme de um Exu na Umbanda para um Exu de Quimbanda ou para outra qualquer vertente, né? Não tem muita diferença, gente. Não tem. Coisa pequena. Algum detalhe. Apenas que quem conhece talvez diferencie. Olha, eu vejo diferença, por exemplo, no meu caso, eu vejo a diferença de uma entidade de Umbanda, que trabalha comigo na Umbanda, que ele vem numa egrégora que ele transparece ser uma pessoa velha. E na Quimbanda ele parece um rapaz de 20 e poucos anos. Na Quimbanda. É essa diferença que eu vejo em uma das entidades que trabalha comigo. As outras eu não vejo diferença nenhuma. A única diferença que eu vejo dessas entidades é na forma de trabalhar. Só isso. É que eles mudam completamente a forma de trabalho, os elementos para trabalhar, muda completamente. Né? Agora, o aspecto da egrégora, do espírito, modificar. Tranca-rua, ele vem mansinho, na Quimbanda ele vem... babando no chão, essas coisas, o pessoal imagina mesmo. Porque babou e foi pro chão não é Exu, né? Justamente, né? Nem na Quimbanda, né? Nem na Quimbanda. Aliás, na Quimbanda, esses costumam babar e rolar na Umbanda, na Quimbanda eles chegam conversando. Chegam inteiros, beleza... Porque ali eles não tem como se esconder. E não tem por que se esconder. Entendi. Isso vai muito também, Lúcio, do que o médium, né, também entende sobre o que é Exu. Né? Se ele entende que Exu é um monstro que baba e que tem rabo e chifre, ele vai vir babando. Né? Aí vai do que... Exatamente, Alan. Vem a questão do animismo. Sim, é que nem o que você está falando da questão que nem na Quimbanda, né? E não deveria mesmo, porque se é Exu, não tem o porquê vir. Se vier diferente, não é Exu. Exu é um grau, né, que o espírito recebeu. Então, o pessoal tem que entender que Exu é um grau e que Exu Tranca-Rua é uma falange. Sim.
Então tem o Exu Tranca-Rua, que desce em São Paulo e ao mesmo tempo está em Goiás, o Tranca-Rua. Como é que pode? É uma falange. Cada um é um, né? Cada um é um. Não é o mesmo espírito, é uma falange. Né? Ah, mas um é mais forte que o outro. Eu acho que não existe isso. Acho que aí eu vou concordar com o Alan. Depende do médium. Depende do desenvolvimento intelectual, né? A conduta do médium, ilibado ou não, a busca de conhecimento que ele tem, é que vai fazer a entidade deles ter mais eficácia ou não, porque é uma parceria. Né? Ele está tendo uma parceria. Na Quimbanda, eu deixo muito bem explicadinho, bem claro, que as coisas funcionam bem mediante a tratos. E esses tratos eles são muito bem explicados. Tem que ser muito bem explicado. E tem que ter um processo de parceria e entrosamento com a sua entidade muito grande para que tudo caminhe de uma forma coerente, de uma forma bacana. Porque se sair disso, já era. Não funciona. Deixa eu só responder uma pergunta aqui para uma moça, que ela está me perguntando que ela foi num lugar, deram no primeiro terreiro, disseram que ela era filha de Iemanjá, no segundo de Iansã, no terceiro de Nanã. Aí ela queria uma confirmação passando a data do nascimento. Gente, pela data do nascimento e pelo horário, a gente só faz mapa astral. A gente não descobre santo. Tá? Para você descobrir santo, tem toda uma preparação, tem o jogo, tem lá o Ifá, tem uma série de coisas e é uma coisa muito séria. Tá? Você vê a confusão que acaba causando na cabeça de uma pessoa que já passou aí por 3 terreiros e orixás assim bem diferentes um do outro, de Iemanjá para Iansã, para Nanã. Então uma coroa, ela é feita com 5 orixás, na verdade. Tá? Existe a cruz, mas nós utilizamos o quê? O orixá de frente e o adjuntor, ou o pai, ou a mãe, como cada um chama de um jeito. Não se vê santo com data de aniversário. Não se vê santo por horário de nascimento. Isso aí, o máximo que a gente pode fazer é o mapa astral e falar a tua caminhada hoje. Agora, te falar um orixá por data de nascimento ou por horário, isso seria uma coisa de total irresponsabilidade. Aí acaba acontecendo essas coisas. Você acaba sendo filho de todos os orixás na mesma gira, na mesma encarnação. Exatamente. Né? E a pessoa fica... Essa questão é muito interessante, porque a pessoa cai na mão de alguém que tem interesse em enganar, vai falar para ela, olha, a gente dá um jeitinho, mas realmente com a sua data de nascimento eu consigo ver seu orixá aí, a pessoa é enganada, é mais uma. Então se alguém disser que viu o seu orixá com a data de nascimento, pode acreditar, é um charlatão. É mentira, não dá pra ver, gente. Para com isso, é que tem muito na internet essas coisas. Isso são suposições, alguém que criou lá uma tabela, porque, que nem eu nasci de terça-feira, é um dia de Ogum. Tá, mas eu tenho algum dia de Juntó. Ele não é meu orixá de frente. Tá? Então isso porque Ogum é o planeta Marte, terça-feira é regido por Marte. Então é uma mistura que você deduz que aquilo pode ser. Agora, que nem essa moça. Você já imaginou se ela raspa a cabeça para Iemanjá, depois para Iansã, depois para Nanã? Ela já ia estar louca nessas alturas, né? E fora o dinheiro que ela teria gasto. Gladys. Oi. Mas você falou a palavra que me chamou a atenção. Dinheiro, né? Vamos lá. Por que é que tem tanto site que vê santo pela data de nascimento, que vê orixá pela data de nascimento? Por quê? E por que esses sites não saem do ar? Por que tem tanta casinha? Aqui em Goiânia tem o pessoal que distribui panfletinho na rua, né? Recém-chegada da Bahia, recém-chegada de Maceió, e de não sei de onde. Por que tem isso? E por que isso não acaba? Porque algumas pessoas preferem gastar o seu dinheiro numa mentira rápida, sim, do que empregar o seu dinheiro
num conhecimento com alguém de responsabilidade, alguém que sabe o que está fazendo, alguém que tem conhecimento de causa, que vai fazer uma coisa com a seriedade, mas que vai levar um tempo, elas preferem gastar o dinheiro. Eu vou pagar R$50 ou R$100 aqui da mão num site, ou então na mão de uma dessas pessoas que não tem conhecimento nenhum, do que eu vou ter que gastar mais dinheiro e passar por um processo longo, né? Mas com a pessoa responsável. As pessoas querem a coisa para ontem. Então as pessoas, eu acho que os ouvintes, isso serve para os ouvintes, eu acho que os ouvintes deviam analisar, pensar, avaliar a situação e falar assim, será que vale a pena eu gastar R$100 para descobrir quem que é o meu orixá de frente, ou o meu santo de cabeça, meu santo de frente, num site, ou com uma pessoa que fica mandando panfletinho na rua? Ou compensa para mim eu procurar uma pessoa que tenha nome, que tenha responsabilidade, que tenha uma casa fixa, né? E gastar o meu tempo e meu dinheiro com a minha religião e nos gastos que essa minha busca vai ter, né? Será que não vai valer a pena mais eu fazer isso? Eu procurar uma pessoa responsável? As pessoas se entregam para um monte de mentira que tem na internet. Eu não estou dizendo que todo mundo que está na internet é mentiroso, não. Mas assim, 80%, 90% do que está na internet aí de ler tarô pela internet, ler búzios. Eu já vi búzios pela internet. Eu acho que você já deve ter visto. Já. Então, você gasta R$100, R$50, R$30 você está comprando uma mentira. Olha, aí em São Paulo tem você, Gladys, né? Que é uma mãe, que tem um terreiro, que tem um nome, que tem uma história de vida, e como você tem tantos outros. Aqui em Goiás nós temos o Júnior de Ogum, que é o meu pai de santo, pai Júnior de Ogum. Nós temos a mãe Ângela, dentro da Umbanda. Tem pessoas que têm conhecimento de causa, que têm uma história, sabe? Então, por que não procura uma pessoa que tem história? Porque é mais caro? Porque o gasto que ela vai ter de tempo e de dinheiro é maior, mas ela vai ter uma coisa genuína. Mas as pessoas querem o bom, mas não se colocam à disposição do bom também. Às vezes tem aí, um pai de santo bom que joga um búzio a R$100, a pessoa, é caro, não vou. Mas pelo menos você está ali, ele está fazendo o que ele aprendeu ali. Ele sabe o que ele está falando. E não ele pede tua data de nascimento, faz uma continha, vê lá o dia da semana e pronto, não é assim. Então as pessoas precisam aprender isso, não se vê orixá dessa forma. Você tem que ir num lugar sério, com uma pessoa séria. Uma pessoa séria. Porque uma confusão dessa de orixá na cabeça, de energias conturbadas, você fica perturbado, essas energias, e você fica pensando, mas eu sou de Nanã? Ou eu sou de Iemanjá? Ou eu sou de Inhansã? Ou eu faço sei lá o quê? A pessoa pira, fica louca, porque você já não sabe mais. E a ânsia de saber orixá e Exu é uma coisa muito grande nas pessoas. Elas querem, não, eu sou filha de tal, meu adjuntor é tal, meu é isso. Então elas ficam, sabe, nessa busca, e uma busca que tem que ser séria. É uma coisa séria você saber cultuar, oferendar o seu orixá de cabeça, mas o certo. E não um monte deles. E tem outra coisa, Mãe Gladys, complementando, as pessoas hoje têm muita preocupação em saber qual o seu orixá, né, e o que menos importa é isso, porque a pessoa quer saber qual o seu orixá. Uma vez perguntaram para mim eu gostaria de saber meu orixá, eu perguntei o porquê, a pessoa, para me cuidar dele, eu falei, você cuida de você? Você conhece os fundamentos da tua religião? Você entende o que você está fazendo dentro dela? Como ser humano, você está melhorando? Então não importa saber que orixá que você é. Para cuidar do quê? Porque ele vai melhorar a tua vida? O orixá não melhora a vida de ninguém. Quem melhora a nossa vida somos nós com muito trabalho. Sim. O orixá apenas te ajuda num caminho. Te complementa em alguma coisa. Mas você faz o caminho. Wala, eu fui numa casa, eu fiz parte de uma casa, e eu conheci uma pessoa dentro da casa que já tinha 12 anos dentro daquela casa. E aí eu perguntei assim, qual é a umbanda que você pratica? Né? E eu estava na casa e lá se tocava o molocô.
Ele falou, não, Umbanda. Ele não tinha conhecimento nem do segmento de Umbanda que ele seguia, mas ele também tinha essa mesma curiosidade. Quem que é o meu de frente? Você consegue ver, e a pergunta não é assim, você consegue ver o caboclo que trabalha comigo? O pessoal isso é o que mais você consegue ver o meu Exu? Eles não perguntam. Você sabe o nome do meu Exu? Eu falei assim, olha, você sabe como é que é o fundamento da sua casa? Você sabe quem são os mourões da sua casa? Você sabe quantos tronqueiros tem na sua casa? Se os tronqueiros são de Umbanda, de Quimbanda, aqui nessa casa, eles são feitos aonde? Na cabaça, no coco, na terra? Aonde eles são feitos? Ninguém sabe, tem gente que nem sabe disso. E aí quer, por exemplo, vir aqui na rádio, ouvir a gente falar de Quimbanda e amanhã acender vela preta. Porque a pessoa não tem coragem de gastar com a fé dela, com conhecimento. Eu vejo aí a Rádio Toque de Aruanda apresenta uma linha de cursos aí para a pessoa aprender sobre ervas e tal. O pessoal quer aprender na marra, sem pagar nada, sem fazer nada, sem buscar nada. Eles querem que venha na mão deles. Comigo não foi assim. Foi com você assim, Gladys? Não mesmo. Pois é, comigo não foi assim. Eu gastei tempo, eu gastei dinheiro, eu gastei paciência, eu tive que mudar o meu caráter, né? Tá falando de jogar abusos, eu gastei mais de R$1.000 com 3 pais de candomblé para saber quem era o orixá que estava regendo a minha cabeça e por que minha vida estava bagunçada. Graças a Deus, os 3 falaram a mesma coisa, né? Então, aí eu pude organizar algumas coisas na minha vida espiritual. Mas eu não tive medo, eu não tive receio, eu acreditei em quem eu estava buscando. Eu sabia atrás de quem que eu estava indo. Então, essa questão de entrar na internet, jogar data de nascimento, perguntar para um médium mais antigo, você está vendo meu Exu? Como é que é o nome dele? Como é que é o nome? Eu acho que é meio sem sentido. E o pior mas é o que mais tem, né? E o pior é que tem uns que respondem, né? Olha, não... O pior não é que pergunta, é quem responde. Porque tem gente que ainda responde e fala, olha, me disseram que eu sou filho de tantos orixás já, que nem existe os nomes que já me falaram. Então, se você acreditar em todo mundo que vai te falar alguma coisa, por isso que a melhor coisa é você nem perguntar. Pergunte ao teu Exu, qual que é o nome dele, ele vai te responder. Eu acho que é o mais certo, né? Uma hora ele responde. Exatamente. Eu falava com a Gladys, essa semana, né, Gladys, que eu falei isso com você, que a gente tem que ter um entrosamento, uma intimidade com as entidades que trabalham com a gente, ao ponto de conversar com elas e elas nos responderem, né? Pra gente não precisar de intermediário. Porque se eu for perguntar para outra pessoa quem que é, o que o meu Exu quer, o que minha pombagira quer, o que o meu caboclo quer, qual a missão, não faz muito sentido, né? Não que isso é 100%. Em alguns casos, há necessidade de ter uma pessoa para estar falando pela entidade. Sim. Por isso tem os pais de santo e as mães de santo. Mas isso não é regra, né? Isso é muito pouco. Então a pessoa tem que ter um entrosamento. Eu acho assim, concebível alguns médios que não falam com as suas entidades e não recorrem a ela nos momentos de precisão. Eu acho meio inconcebível isso. Porque quando eu tenho um momento difícil, a primeira coisa que eu faço é recorrer às entidades que me atendem, que são as que trabalham comigo. Porque se no momento que as pessoas precisam de ajuda eu recorro a elas, por que quando eu preciso eu vou recorrer a outro? É meio sem sentido, né? Sim. O buscar ajuda no outro, né? Até você citou uma coisa de pagar, né? Que eu, particularmente, não tenho nada contra isso. Cada um acho que trabalha da forma que achar que é conveniente. A gente sabe que hoje nada é de graça, né? Nenhum imóvel, uma oferenda que você vai fazer, você tem que comprar, porque você não vai na feira e o feirante te dá, né? Então, enfim, qualquer detalhe tem um custo. Mas hoje eu acho que as pessoas estão muito apegadas à fé comprada, à fé fácil. Eu não tenho capacidade de mudar para ter um relacionamento harmonioso, mas eu tenho capacidade de pagar para ter o meu amor do meu lado. Sim. Fica fácil a gente pagar para ter aquilo que a gente não é capaz de mudar em nós. Né? As pessoas hoje estão acostumadas com a fé fácil, aquilo que o dinheiro compra, mas aquilo que elas têm que mudar elas não fazem. Isso é o problema de hoje. Exatamente, Alan. Você falou tudo. Tem gente que acha mais interessante. Eu vou pagar para ter a pessoa, para fazer uma magia aqui, para ter a pessoa como eu quero, como se também isso fosse possível, o que é difícil, porque o amor vence tudo, o amor constrói, o amor é sobre todas as coisas. Então, assim, ainda mais no tocante ao amor,
é uma coisa que não tem como se pagar, né? Então, eu até lembro, Alan, que na outra vez que a gente participou aqui com você, que a gente falou sobre Quimbanda, você perguntou aquela questão do amor em 24 horas, eu não sei se você se recorda. Lembro. Porque tem gente que acha que tem esse trabalho, traga o seu amor em 24 horas, né? Só se ganha na Mega Sena. Pois é. E assim mesmo se o amor for interesseiro, porque se não for... Então, assim, o pessoal tem uma concepção muito errada com relação à fé. Com relação a Quimbanda, muita gente que procura aqui também acha que, bom, eu vou partir para Quimbanda porque eu tenho dinheiro e na Quimbanda racha. E não é bem assim. E que a gente dizer também que amarração e qualquer outro tipo de magia não existe, a gente sabe que existe. Sim. Não, existe. Existe. O que pega aqui o assunto é que as pessoas estão acostumadas exatamente com essa fé fácil, né? Não que os trabalhos que você hoje paga numa consulta sejam... Não estou criticando isso, estou dizendo que as pessoas não querem mudar nelas aquilo que é necessário. Exatamente. Elas talvez comprando, Lúcio, pagando pelo trabalho, ela consiga alcançar o objetivo dela. Só que ela não vai conseguir manter, que é o mais importante, porque ela não mudou. Ela vai ter. Mudou, vai manter. Exatamente. Você pode dizer se estou errado. Não, você está correto. Porque eu acho que o primeiro passo que as pessoas têm que dar, os ouvintes que estão ligados agora no programa, eu acho que devia guardar essa palavra que eu vou falar, que é uma palavra do seu Capa Preta. Que as coisas só mudam quando a pessoa muda. Quem é a mesma pessoa só consegue o mesmo resultado. Então, seu Capa Preta fala muito isso. Se a pessoa muda de procedimento, muda consigo mesmo, todo o aspecto da vida dela, os aspectos da vida dela vão mudar junto. Sim. Todos eles vão mudar. Então, aí tem gente que vem aqui, me pede um trabalho de amarração. Aí você faz uma amarração. Passa um período de tempo, acaba aquilo. Ou o pior, né? Eu até comentei com a Gladys. O que acontece comumente é, vem cá, vamos desfazer a amarração, porque agora eu não posso nem sair de casa porque a pessoa lá está morrendo de ciúmes. Ou então, a pessoa está amarrada em mim, me ama, mas voltou bebendo. Quer dizer, o processo de obsessão da pessoa foi tão grande que aqueles espíritos incorporaram aquilo e estão levando para a vida da vítima do trabalho, né? Vamos chamar de vítima, porque um trabalho onde se aplica a obsessão amorosa ou qualquer tipo de obsessão, a pessoa acaba sendo uma vítima. Só que quem está contratando o trabalho, muitas vezes não tem consciência e nem é também instruído por quem está fazendo o trabalho, que uma amarração, a pessoa pode vir, né? Ela vai ficar com você, mas você não sabe em que condições que ela vem. Em que condições que esses espíritos vão entregar aquela pessoa. Que tipo de espírito está entregando. Eu aconselho sempre a pessoa fazer uma puxada de amor, pedir um caminho, uma abertura de caminho de amor, que é uma coisa que às vezes a pessoa precisa. E você, Lúcio, você que trabalha com a Quimbanda, você deve atuar muito nesse campo magístico, né, que é uma especialidade talvez da Quimbanda. E assim, quando se trata, vocês estão amarração, vocês estão um ponto fortíssimo aí de um grande problema e de fascínio das pessoas, né? Uhum. Quer ter o seu amor de volta e tudo mais. Essa ideia. O espírito para atuar em uma pessoa que vítima da amarração, por exemplo, ele vai atuar enfraquecendo o campo espiritual daquela pessoa. Isso vai causar doença, isso vai causar problemas financeiros, principalmente financeiros. Isso vai causar Viu como é que a gente está sintonizado, Alan? Sim. Está vendo como a gente está sintonizado? Eu falei aqui, ó, que a pessoa pode vir viciada, por exemplo, em álcool. Sim. Né? Você acabou de fazer uma pergunta que eu já tinha te respondido. Por quê? Você pergunta, a pessoa vem como? Poxa, uma amarração vai afetar em alguma área. Claro. Em alguma outra área. Então, o indicado, o que a gente indica? Não que eu não faça. Se alguém quer um trabalho de amarração, eu explico. Bom, você quer? Tudo bem. São nessas condições. Certo? Agora, existem trabalhos de amarração que, mesmo na Quimbanda, no meu culto de Quimbanda, eu não admito. Eu não faço, mas existem muitos quimbandeiros que fazem. Por exemplo, homem casado, mulher casada. Eu tive, há 2 meses, uma moça casada que queria fazer uma amarração para um homem casado, mas que ele só sentisse prazer com ela, bem com ela, e não mais com a mulher, mas ele não largasse da mulher. Olha só, o que ia causar na vítima, na vida do rapaz? O rapaz ia ser vitimado de um problema dentro do relacionamento dele e não ia poder nem se separar. Sim.
E aí eu falei, ó, infelizmente esse trabalho eu não faço, ou felizmente para sua sorte. Né? Então, assim, a pessoa, quando ela é vitimada de algum trabalho que vai interferir no livre-arbítrio dela, é certo que ela vem com doenças, com problemas financeiros, que ela vem com vícios de bebida, até de droga, né? Porque não chega um Exu lá, de lei, vai falar, olha, uma pombagira, né, ou caboclo, vai falar pra pessoa ali, a vítima, né, vai falar, olha, aquela pessoa te ama e vai ficar com ela, né? Não. Aquela pessoa sofre ataques espirituais gigantescos para então se render àquilo, né? Exatamente. O Alan, sabe o que eu vou responder uma pergunta que quem estiver ouvindo vai ter a sorte de ouvir a resposta. Uma ocasião uma pessoa me procurou, queria um trabalho de quimbanda. Abrimos uma linha de trabalho, né? E aí no trabalho falou assim, olha, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero os números da Mega Sena, porque se é espírito vai me dar mesmo, eu estou pagando e eu vou fazer. Aí a entidade que estava falou assim, olha, veja bem, o que você está pedindo não é impossível, mas eu vou te dar uma dimensão do que é que você vai estar fazendo. Quantas pessoas jogam Mega Sena hoje, Alan? Você sabe? Mais ou menos no Brasil? Uns 50 milhões? Ah, daí para mais, né? Com certeza. Então, você já parou para pensar que uma entidade, por exemplo, que vai fazer um trabalho que a gente não executa, mas que eles dizem que não é impossível. No tanto de livre-arbítrio que eles vão ter que trabalhar, e fora o livre-arbítrio do ganhador, daquele que tem o destino de ganhar. Sim. Então, e as dívidas espirituais que vai acarretar, e os problemas espirituais que vai trazer. Então, eu acho que eu estou respondendo uma pergunta, quando as pessoas uma curiosidade dos ouvintes, que as pessoas me perguntam, dá para fazer um trabalho e ganhar na Mega Sena, um trabalho de umbanda ou de quimbanda? Dá, mas dá uma olhada na dimensão do tamanho do trabalho que você vai ter que fazer. Olha o tamanho do campo de energia e a movimentação espiritual que vai se fazer para que aquilo aconteça. Olha o preço disso espiritualmente, olha o preço disso materialmente, olha a consequência de tudo isso. Um avalanche. Né? Então, muita gente me pergunta isso e a resposta eu estou dando agora, e quando me tocar no assunto comigo de novo, eu vou tornar a responder. É possível? Quem falar que não está mentindo. Pode não ser na Umbanda, na Quimbanda mas se movimenta com todo esse plano que eu te falei. De todas as pessoas, de não fazer essas outras pessoas terem chances, e vai interferir no livre-arbítrio daquele que estava para ganhar. Então, nenhum pai de santo ou dirigente de Umbanda, de Quimbanda ou de qualquer magia vai fazer isso porque sabe que isso vai acarretar numa dívida espiritual, talvez vai levar aí uns 2.000 anos para pagar isso. E nem só isso também, vamos ser sinceros, se o meu guia tivesse o dom, não dom, mas tivesse o poder de me falar, ou para alguém, o número da Mega Sena, primeiro para mim, né? Exatamente. Depois Exatamente. Você acabou de falar uma coisa legal. Se eu não faço para mim, você quer que eu faça para você? Eu não faço para mim, primeiro porque eu não tenho dinheiro para bancar um trabalho desse. Segundo, pelas dívidas espirituais que vão acarretar, que são enormes. E terceiro, que eu acho que é muita pertinência nossa, atormentar. Eu vou falar que é atormentar uma entidade para fazer uma coisa assim tão boba. Sendo que a gente veio aqui para trabalhar, para ganhar o nosso dinheiro do suor de cada dia, sabe? Então a gente não veio aqui para ter benefício, para ter privilégio, não. Quem receber esse benefício e privilégio é porque merece. Sem dúvida. Espera aí que eu tenho uma pergunta aqui. Aliás, várias. Espera um pouco. Deixa eu ver o que é mais. Aqui, ó. Um médium de quimbanda com vidência pode ver, por exemplo, as entidades situadas ao lado da pessoa, seja de esquerda, Exu e Pombagira? Tanto médium de umbanda, de kardecismo, quanto de quimbanda. Qualquer um pode, desde que tenha o que a gente chama de evidência, né? O que tiver evidência, qualquer um pode ver. Até quem não é médium e tem evidência pode ver, né? O rapaz quer saber qual é o segredo para desenvolver a mediunidade na quimbanda. E ele sempre ouve falar que na quimbanda, se alguém quiser fazer mal para alguém, é possível. Isso é verdade? E se é verdade, que isso volta depois para a pessoa que mandou fazer o trabalho? Bom, qual o segredo
para se desenvolver, não tem segredo nenhum. Não tem segredo nenhum. Não existe segredo nenhum na quimbanda para você desenvolver. É o mesmo processo da Umbanda, tá? Só que existe alguns rituais antes e depois para se desenvolver. Só diferencia alguns rituais que acontecem antes e depois. Mas o processo para desenvolver é o mesmo, né? E a questão a segunda parte da pergunta, qual foi mesmo, Gladys? Que ele ouve falar sempre, né? Que alguém na quimbanda pode se fazer o mal, se isso é possível. E se for possível, é verdade que isso volta para quem mandou fazer o trabalho? Bom, que pode se fazer o mal, até na Umbanda se faz. Não é só na quimbanda, né? Até nas igrejas evangélicas se faz oração. Até na igreja católica, através de uma promessa. Em qualquer segmento religioso, se pode se fazer o mal. Depende da intenção do coração, né? O elixir principal, a fórmula principal da magia é o sentimento. Então, pode sim. Agora, isso vai voltar? Vai. Seja nessa vida, na outra, seja amanhã, ou seja daqui a 1000 anos, vai voltar sim. A lei do retorno é a lei do retorno, não tem jeito. Não tem jeito. Na Umbanda, na Quimbanda. Em qualquer delas. É dela. Ela queria saber se o Exu Guerreiro é o mesmo Tranca-Gira. Não conheço Exu Guerreiro. Eu também nunca ouvi falar. Então, conhece, Alan? Não, também nunca ouvi. Não, também? Então, não ouvimos falar. Aqui, ó. O Álvares, ele gostaria de saber, eu acredito que se você aqui é ele, né? Se você tem afinidade com a esquerda e seus guias trabalham mais na esquerda, pode ser que o caminho do médium seria a quimbanda? Tô ferrada, então. Então você tá ferrada, Gladys. Tô ferrada. Geralmente o médium que tem mais tendência para esquerda, geralmente tem caminho na quimbanda. Não especificamente que todos são assim, mas geralmente tem sim caminho na quimbanda. Quem tem mais afinidade com a esquerda, sabe lidar e trabalhar melhor, de uma forma melhor na esquerda, geralmente tem caminho na quimbanda sim. E é importante que essa pessoa que tem esse caminho na quimbanda não aprenda uma quimbanda distorcida, aprenda uma quimbanda coerente, realize os trabalhos de quimbanda de forma coerente, né? E para o próprio desenvolvimento espiritual da pessoa e nesse plano que a gente está aqui para crescer, para evoluir, né? Então é interessante ele procurar alguém de quimbanda para ensinar ele, né? E desenvolver bacaninha na quimbanda, aprender, mas ele não tem que largar a Umbanda, não. Ele pode continuar na Umbanda e fazer o culto dele de quimbanda. Ô Lúcio, oi. Conta pra nós, como é um altar de quimbanda? Então, muita gente pergunta isso, né? É igual, a feitura dele é igual o nosso de Umbanda? Não. O altar de quimbanda, ele tem um Exu e uma Pombagira, que são um rei e uma rainha que são assentados ali, né, que a gente chama de Malay. Sim. Tá? E aí, depois deles vem todos aqueles Exus e Pombagiras que trabalham naquele culto, naquela egrégora, naquela linha de trabalho, com aqueles médios, eles vêm em seguida. Então, esse é o de Exu Pombagira. Um trabalho, você não tem, então, na quimbanda, não tem um altar onde tem Oxalá e os orixás? Não, não tem. Tá. Tem orixá? Tem orixá sim. Mas quem quiser saber se tem o orixá e como é que é esse orixá e como é que é formado, a gente depois vai estar falando, né, Gladys? Se tudo caminhar bem, a gente vai estar indo em São Paulo e vai fazer, a gente vai estar dando uma palestrinha explicando para todo mundo essa questão. Então, fala. E o que acontece? Preto Velho, na quimbanda, ele também tem um altar dele, separado. E é só um preto velho, ele não precisa de uma preta velha. E caboclo, também tem. E ele também então são todos separados? Separados. Entendi. Separados. Então, de Exu e Pombagira, que são os chefes daquele culto, eles são no altar principal. Preto Velho tem um lugar separado e caboclo tem outro lugar separado. Então vamos... Peraí, deixa eu só entender que eu acho que deve ser a dúvida de todo mundo. Eu entrei ali no terreiro de quimbanda. Eu vou dar de cara com um altar aonde é de Exu e Pombagira. Isso, exatamente. Tá, entendi. Na verdade, você não vai dar
de cara com ele, porque ele está sempre tampado. Só se abre na hora que a gente da gira, abre, né? Na gira. Entendi. E aí você sai daquele ambiente, vai para um outro ambiente, um outro local, está lá assentado um preto velho. E no outro, um caboclo, tá? Ah, entendi. Vou dar o nome de um caboclo aqui que a gente trabalha e ele é muito bacana. Pantera Negra. Sim. Que é um nome de um preto velho. Falar para matar a curiosidade de todo mundo. Pai Cipriano. Pai Cipriano. Que não confundam com São Cipriano, né? Senão o pessoal vai confundir. Senão o pessoal já começa a confundir que São Cipriano está incorporando com Preto Velho na quimbanda. Não tem nada a ver. Uma coisa com a outra. Ô Lúcio, deixa eu te fazer uma pergunta. Na Umbanda a gente tem os nomes dos guias, dos Exus, vamos colocar em questão, como nomes simbólicos que dão referência à linha, ao orixá que eles trabalham, que são sustentados, né? É assim que a Umbanda vê os nomes dos Exus. Na Quimbanda, como que é colocado esses nomes? Porque, um exemplo, Tranca-Rua das Almas, que é o sustentador desse programa, por exemplo. Como que é visto esse nome na Quimbanda? Se existe uma explicação? Não, eu vou te explicar bem. Eu vou comparar com a Umbanda. Por exemplo, tem a linha de Oxalá, não tem? Sim. A linha eu vou falar assim que aí você vai entender mais ou menos. A linha de Oxalá, comparando com a Quimbanda, na Umbanda, a linha de Oxalá, Umbanda, na linha de Quimbanda, linha Malay. Linha de Ogum, na Quimbanda, linha de cemitério. Na Umbanda, linha de Oxóssi, na Quimbanda, linha dos caboclos quimbandeiros, né? Então, por exemplo, na Umbanda tem Xangô, aí tem a linha de Mossorubi. Linha de Orimá, acho que, se eu não me engano, é a linha das almas. E Iemanjá, eu não me lembro, eu acho que é a linha de Nagoya, Iemanjá. E Ibeji, a linha mista. Então, os Exus, a linha de Oxalá, né? O Exu seria Exu 7 encruzilhadas. Iemanjá, então igual na Umbanda. Iemanjá, Pomba Gira. Tá, então, por exemplo, Tranca-ruas. Um Tranca-Rua das Almas na Quimbanda, ele vem num trono sustentador de Ogum, entrecruzado com Obaluaê. Exatamente. A mesma coisa. Exatamente. Só que não tem Obaluaê, é só Ogum. Ah, entendi. Entendeu? Então, a linha dos pretos velhos, você tem quem? Exu Pinga Fogo. Tá na linha de Preto Velho, o Exu Pinga Fogo. Exatamente. Tá, interessante. Então, mas assim, de culto para culto muda. Por exemplo, aquele pessoal, o povo de Angola, né? Aí tem o povo da encruzilhada, o chefe é Tranca-Rua. Né? Entendi. O povo de Lira é o seu sete encruzilhada. Tem um povo se eu não me engano, é da Mata, que é do Exu Tiriri. Acho que de Trilha, Marabô, Calunga é Exu Veludo. Eu não anotei isso, eu devia ter anotado isso. Para passar para vocês. Eu estou indo mais ou menos pela cabeça, que eu decorei isso, na verdade. E tem também a Encruzilhada do Espaço, que é o Exu 7 Gargalhada. Pouca gente já ouviu falar dele. Né? Não sei, já ouviu falar, Alan? De qual? Exu 7 Gargalhada? Não 7. Eu acho que já perguntaram para nós, Alan, aqui. Eu acho que o Gargalhada eu já ouvi falar já, agora o 7 não. 7 não, mas acho que já perguntaram para nós do Exu Gargalhada. Exu 7 Gargalhada, ele é do povo da Encruzilhada do Espaço. E da Encruzilhada da Praia é o Exu Mirim. Então, assim, vai variando muito conforme de nação para nação. O que eu estou dando para vocês aqui é mais ou menos assim, a visão de cada nação com a nação Quimbanda. Né? Então, cada um dentro de cada nação que adota a Quimbanda, eles falam assim. Mas, no final de tudo, se você colocar tudo assim e peneirar tudo, você vai ver que, na verdade, uma nação está completando a outra e a Quimbanda está cumprindo aquilo que as nações de Umbanda, de Umbanda, de Candomblé, de Angola, de Banto, fala a Quimbanda está sendo realizada, está fazendo. Né? Na verdade, ela só é o cumprimento da visão que eles têm. Entendi. Ó, já falando de Cipriano aí, já começa. Por exemplo, o menino aqui, o Eduardo está perguntando o seguinte, se o pai Cipriano na Quimbanda, ele é um preto velho quimbandeiro, então todo pai Cipriano que incorporar na Umbanda é quimbandeiro? Não, nem todos.
né? Agora, todo pai cipriano ou é todo preto velho? Eu não ele perguntou todo pai cipriano. Todo pai cipriano que vai na Umbanda, ele tem conhecimento de quimbanda, só não sei se vai estar praticando dentro da Umbanda. Agora aqui, ó, eu ouvi um programa de quimbanda dizendo saudações luciferianas. Essa é a saudação do culto? Não. Aí entra naquele conceito que eu falei. O pessoal aplicou uma magia, né? Porque, como eu disse, Lúcifer vem do quê? Vem da Bíblia, esse conhecimento de Lúcifer, de demônio, de Satanás, né? Vem da Bíblia. A Bíblia é cristã. E como eu disse no começo, a quimbanda ela não tem a sua raiz no cristianismo. Então, saudações luciferianas é de um culto de quimbanda que implicou dentro dos seus cultos uma magia luciferiana, uma magia negra, qualquer tipo de magia voltada assim para Lúcifer. Mas, por exemplo, a quimbanda que eu toco não tem isso. Essa pergunta é interessante. É da Simônia. Boa noite, meu nome é Simone, estou acompanhando o programa. Pelo que o Lúcio falou, Exu e Pombagira ficam do lado de dentro do templo. Sim, na quimbanda sim. Na quimbanda sim, Simone. E a trunqueira da quimbanda? Ela fica aonde? Na porta. Igual da Umbanda, na entrada. Exatamente. Tá, então quer dizer, aí a única coisa que está mudando assim mesmo seria o altar. De altar, imediato, né? Exatamente. E só. Aí os fundamentos, é claro. Não, o fundamento. A Umbanda tem um fundamento, diferente. A quimbanda tem outro. Exatamente. O fundamento de quimbanda ele é completamente diferente de Umbanda. E em alguns casos, ele se assemelha em alguma coisa, dependendo do Exu que vai ser assentado. Ele se assemelha, mas sempre vai ter uma parte, quando se vai fazer o assentamento de Exu, vai ter sempre uma coisa que todos eles têm, né, que sai da Umbanda, né, que sai dos rituais e do conhecimento de Umbanda. Sempre vai ter uma coisa que é diferente. Entendi. Olha, como você fez um comentário de estudos, a menina está te perguntando assim, a Mariana. Ela gostaria de saber como ela vai identificar um lugar que o trabalho é sério. Tá? Como que ela faz para identificar isso? Que existem muitos lugares usando o nome de Umbanda que não são sérios. Pois é, vamos pelo princípio, né, Gladys? Você, Gladys, se você fosse uma pessoa leiga e fosse procurar um terreiro de Umbanda, ou Alan, se vocês fossem procurar um terreiro de Umbanda, vocês iam pegar aquele terreiro que funciona lá na Vila X, o pai de santo ninguém conhece, lá não tem... ninguém sabe a história dele, ele só atende uma pessoa sozinho, só fica ele e o consulente sozinho, ele não tem gira, ele não tem atendimento à assistência, ele não é regulamentado, ele não tem registro. Você não sabe nada dele? Você não vai fazer isso, vai? Não, eu não. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar saber a história daquele terreiro, daquele pai de santo, daquela mãe de santo, saber se ele tem uma história de quimbanda, aonde, com quem. Né? De onde ele vem, né? De onde ele vem. É um trabalho de engenharia social que se faz para saber. Por exemplo, eu não teria nenhuma dificuldade, Gladys, se eu fosse uma pessoa leiga, em hoje te procurar para saber de quimbanda. Eu não teria. Por quê? Porque eu sei da sua seriedade, eu sei do seu trabalho, eu sei do seu conhecimento. Então, eu, por exemplo, não teria nenhum problema de procurar você. Né? Se eu soubesse que na história do Alan ele já tem alguma coisa lá atrás que foi ligada à quimbanda, eu ia saber até onde vai esse conhecimento dele de quimbanda e não ia ter nenhum problema. O Alan é uma pessoa pública, o Alan é uma pessoa séria, então a gente vai procurar a pessoa pela seriedade, pela responsabilidade. Então não adianta você procurar só porque alguém falou que ele sabe de Umbanda ou de quimbanda, se ele não tem uma história, você tem que procurar a história dele. Né? Quem está atrás dele. Sim. Então, assim, da onde ele veio mesmo, né? Se ela quiser depois passar para você qual a cidade, de onde que ela tá, de onde é ela, se eu conheço alguém lá, eu posso passar para ela. Se eu não souber,
a gente dá um jeito e arruma alguém que pode estar ensinando para ela alguma coisa, a gente vê algum lugar próximo. É que quem mexe com quimbanda, quem toca quimbanda, geralmente fica muito guardadinho. Fica bem escondido. Eu sou muito carudo, eu venho aqui e falo, sou mesmo, pratico quimbanda mesmo e pronto. Olha, o menino está perguntando o seguinte: boa noite, somos umbandista e temos 2 altares em nosso terreiro. Fazemos gira de esquerda na quimbanda e de direita na umbanda. Neste caso, o que é correto? Nós realmente fazemos quimbanda ou só a linha de Exu? Não, tá ótimo. Do jeito que eles estão fazendo. Se estiver dando certo e dando resultado, tá ótimo. Sabe? Não precisa modificar nada. Só há necessidade de modificar alguma coisa, Gladys. Se os trabalhos estiverem encontrando dificuldade, se não estiver dando resultado, aí há uma necessidade de se verificar o que está errado. Mas se estiver dando certo, não precisa abrir uma gira para Exu Pombagira na Umbanda e outra para Quimbanda, não. Do jeito que tiver, se estiver dando resultado, continua. Agora, eu achei bacana porque tem 2 altares. Um para Exu Pombagira, Exu Mirim, né? Exu Mulher, e outro para as outras entidades. Eu acho bacana isso. É até assim uma reverência bacana que eu acho. Então, mas agora eu fico pensando o seguinte: veja bem, a Umbanda também, de uma certa forma, ela tem 2 altares. Porque o altar que você entra no templo e vê é lá do sustentador da Umbanda, que é Oxalá e os seus orixás, papapá. E a trunqueira, ela também é um altar. Bom, eu não sei Peraí, a menina está respondendo que ela é de Campina Grande, Paraíba. Não conheço ninguém lá. Olha, eu conheço uma pessoa, faz o seguinte, passa um e-mail para a Mãe Gladys, com seu e-mail, com seu contato, eu vou falar com a Mãe Gladys, ela vai te passar que eu conheço uma pessoa lá, em Campina Grande, coincidência, Campina Grande, é até uma senhora. Aliás, ela teve em evidência, depois que eu falar mandar o contato para ela, ela vai saber quem é. Ela teve em evidência, ela teve na televisão um dia desse aí. Então, o que acontece? Voltando ao altar. Então, a minha trunqueira pode ser um altar? Eu considero ela um altar também. Tá, você considera ela um altar. Eu não sei como é que é visto aí. Aqui em Goiânia, nas casas em que frequentei, e a forma que eu cultuo a Umbanda, a tronqueira é um altar? É. Ela é um altar de um Exu? De 2? De um Exu, uma Pombagira? Sim. Tem imagem? Nem sempre. Aliás, nas que eu fui nunca teve. Não tinha. Onde a gente coloca as imagens. Rua, é um cômodo fechado. Né? Sim. Lá. Mas lá não é um altar, é uma cafua. Altar, o nome já diz, é um altar. É um altar com primeira, segunda, terceira prateleira ali em cima, grande, feita com pedra, de preferência uma pedra, se for na quimbanda, a gente usa granito preto, a gente usa uma pedra preta, né, para assentar os Exus, as pombagiras. A gente não deixa nenhum Exu e pombagira comer no chão. Sim. Coloca nenhum no chão. Aí é um altar. Agora, a cafu não é um altar. Isso porque a cafu a gente coloca alguns Exus e pombagiras em alto e outros a gente coloca no chão mesmo. Entendi. Então, assim, é um altar? É, mas não é o altar para eles. Entendi. Bacana. O que é? O contato de Goiânia é o Lúcio mesmo, filha. Repete seu e-mail aí, que aquela moça que eu falei que já teve trocentos mil orixás na cabeça, ela é de Goiânia. Então tá, é Lúcio Henriques. O Henrique é sem H e com S no final, é luciohenriques@hotmail.com. E se me procurar no Facebook também, Lúcio Henrique me acha. Se for na página do Capitão da Encruzilhada, vai me encontrar. Vai me encontrar no Facebook da Mãe Gladys. Então eu estou no Facebook também. Né? Se digitar no Facebook Casa de Lei, é o nosso trabalho que a gente realiza aqui. Lá também tem meu contato. Se quiser meu telefone, eu passo meu telefone também para contato. Deixa, se ela não achar o teu Facebook, ela pode deixar aí. Então, ela é de Quirinópolis. A Quirinópolis não é muito longe daqui, não. Não. Se ela quiser passar o telefone para você, depois você me passa, Gladys, eu ligo para ela.
Se você quiser deixar o seu telefone aí no MSN, eu passo para o Lúcio depois e ele entra em contato com você. O Roberto está perguntando o seguinte, qual a posição dos eguns na quimbanda? Dentro da quimbanda, a gente, como eu falei, a gente tem uma vertente do culto de Egungun, mas o Egum, ele não é assim como na Umbanda, por exemplo, que ele é um marginal. Ele é um marginal dentro da quimbanda? Sim, mas é um marginal que tem intenção de crescer, de melhorar o estado dele. Então, a gente trabalha com Egum dentro da quimbanda. A gente trabalha com Egum. Mas diferente da Umbanda. Exatamente. Diferente. Exatamente. E é aconselhável, essas coisas assim, eu costumo falar geralmente no seminário ou nas palestras, Gladys, mas eu vou falar aqui, tudo bem. Só para o pessoal. É aconselhável que se tenha um filho ou uma filha de Yansan dentro do terreiro de quimbanda para lidar com os eguns. Porque em qualquer momento de dificuldade no trato, é um filho ou uma filha de Yansan que vai tratar com eles. Ou mesmo um filho de Exu. O que é mais difícil de se encontrar. Interessante. Ô, Lúcio, eu vi uma vez, na internet mesmo, se eu achar essa imagem eu mando depois pra você, era uma casa de quimbanda, mas ela tinha um altar gigante só com coisas de Exu. Mas tinha... É um que tem umas imagens de tamanho natural. Olha, eu não sei, não lembro se era tão grande, mas era muito grande o altar. Tinha muita imagem, tinha muitas ferramentas de ferro, assim, tinha muita coisa. Dá pra ver que, não sei se aquilo era uma tronqueira gigante ou se era um congá mesmo. Então, os trabalhos na quimbanda, esse congá, no caso de Exu, eu sei que era um terreiro, uma casa de quimbanda, porque estava escrito. Mas esses trabalhos, esses congás são comuns na quimbanda? É assim, eu vi, assim, mas eu sei qual que é o congá que você está falando, Alan. Eu vi esse congá, ele tem imagens de tamanho natural, eu não me lembro o nome do pai do terreiro lá. Ele toca uma quimbanda, eu pude observar, ele me parece uma pessoa séria, assim, eu não me lembro, ele que me perdoe se ele estiver ouvindo, por eu não lembrar o nome dele, mas ele também aplica magias, alguns tipos de magia, ele toca quimbanda e toca alguns tipos de magias também, e ele me pareceu uma pessoa muito séria mesmo, se eu não me engano eu sei qual que é, e geralmente nos terreiros de quimbanda, onde a pessoa, ela vive do santo, né, geralmente é aquilo lá mesmo que você viu, são coisas grandiosas, são coisas bonitas, são coisas grandes. Para quem gosta de Exu e Pombagira, é um prato cheio. Todo mundo adora, né? Ama o ambiente. E é um ambiente assim, meio... até o pessoal vai achar engraçado de falar isso, mas é assim... É uma coisa assim, bem sombria, sabe? E é muito legal a energia que transmite para quem gosta desse tipo de energia. Então, geralmente é isso mesmo. Tá, bacana. E outra coisa, já tem o seu lado bacana, mas eu vi também já uma outra questão, que também foi um blog também na internet. Na internet a gente vê de tudo, né? Então, então era um blog que falava especialmente de quimbanda e magia, e tinha um cara, sendo bem claro o que eu vi mesmo, tinha um cara comendo, um cara supostamente incorporado ali, comendo o pescoço de um bode, né? E, credo. Comendo mesmo, a foto mostrava mastigando e dava pra ver que o dente estava encravado, uma coisa de louco, assim, né? Nossa! Então, mas isso é quimbanda? Então, aí... se isso é quimbanda, eu não quero nem ver. A pergunta se isso acontece, não... acho que muita gente tem essa visão, Lúcio. Não, isso não é quimbanda. Essa visão assustadora, né? Isso aí, sabe qual o nome que eu dou pra isso? A pessoa que toca uma quimbanda desse tipo que você viu o blog, talvez esteja nos ouvindo, ele vai me desculpar, mas para mim isso não é quimbanda. Isso aí para mim é um misticismo muito grande que se trabalha em cima da ignorância daqueles que se veem impressionados com esse tipo de cena. Eu lembro a Umbanda em 1978, 79, onde nas casas que se tocava gira de Exu e Pombagira, era costume algum médium arrancar a cabeça de um galo ou de uma galinha e colocar a cabeça sangrando de um lado e a garrafa de cachaça no outro. Isso não é quimbanda. A quimbanda utiliza menga? Utiliza, mas não utiliza dessa forma. Isso para mim é uma mistificação grande para
trabalhar na cabeça daqueles que não têm entendimento. Assim como aquele fato de comer caco de vidro, comer copo. Nossa, isso não... eu já vi um vídeo no YouTube. Então, Gladys, mas... horror. Posso aproveitar agora só para abrir os olhos dos ouvintes? Claro. Aquele xarope de glucose se vende em lojas que se faz confeito, né? Eu já peguei alguns, vai me desculpar o termo, alguns marmoteiros que fazem copos americanos, fazem forma de copo americano, daquele xarope de glicose, que fica duro. Você coloca na geladeira e fica parecendo um copo mesmo. E aí ele vai e mastiga balinha, né? Doce, que aquilo lá é doce. Só pelo fator que eu disse, só para mistificar, para parecer assim, o cara comeu o caco de vidro lá e não se cortou, não deu nada. Isso para mim é besteira. Isso aí é só para aparecer, é para chamar atenção, é para trabalhar na cabeça de quem não tem entendimento e até para arrancar dinheiro. Olha, tem uma pergunta assim. Existe uma cobrança espiritual de um guia quimbandeiro para ser iniciado no culto? Se você não iniciar, será castigado? Não. Você tem um livre-arbítrio, você só vai iniciar se você quiser, se você tiver caminho. Se você não tiver caminho e quiser caminhar na quimbanda, você pode, desde que você tenha disposição, tenha tempo, né, disposição para estudar, tenha tempo para se dedicar. E a cobrança espiritual é do guia, é com relação ao guia ou ao médium? Ele está querendo dizer se o guia, né, vai castigar o médium se ele não for. Claro que não. Ele tem um livre-arbítrio. Eles acham que há muita diferença entre, por exemplo, vou pôr aqui, porque eu falo de Umbanda, entre Umbanda e Quimbanda. Não, se não faz na Umbanda, um guia é um guia. Não importa se é Umbanda, Quimbanda, Candomblé, sei lá, qualquer vertente aí. Ele é um guia. Até então, guia é um espírito de luz. Seja Exu, não seja Exu, ele não vai te castigar, você mesmo se castiga. Exatamente. Ele não vai chegar lá e te dar um chute. É uma coisa que eu acho assim, de uma falta de coerência, de inteligência para quem acredita e pratica tem esse tipo de comportamento, dizer que o guia está me batendo, o orixá está me batendo, o orixá vai me bater se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, o guia vai me bater. Eu acho isso de uma ignorância tremenda. Me desculpem aqueles que acreditam, mas eu acho, viu, Alan? Porque eu não acredito que um ser de luz vai bater em alguém. Claro. Porque não faz uma coisa. Eu não acredito nisso. Né? Então, assim, se você tem um caminho na Quimbanda e não quer seguir, vai lá, resolve aquilo lá com o pai de santo, ou você mesmo com a sua entidade. Poxa, até quem é médium e não quer incorporar, tem caminho. Né? Lógico, não quer trabalhar. Tem sempre um jeitinho. Ué. Então, assim, eu acho até assim, meio incoerente a pessoa achar que uma entidade vai bater nela porque ela tem caminho na Quimbanda e não quer ir. Você vai se você quiser, você tem livre-arbítrio. Pois é. Mas isso também, você está ligado, tem tantos fatores envolvidos nesse assunto aqui que a gente estenderia muito tempo. Mas é que assim, eu acho que está ligado muito a pessoa se autocobrar, querer acreditar na espiritualidade, querer confiar no seu guia, querer que seu guia seja mais forte, porque se o meu guia me bate, ele é mais forte, ele é muito forte. Né? Porque se ele, são coisas assim, que se meu guia é agressivo, ele é mais forte que o que é mais calmo. Né? Então as pessoas têm essa ideia, talvez, equivocada sobre a espiritualidade, né? É verdade. Eu acho que as pessoas querem mais confiar, acreditar naquilo que está do outro lado, do que realmente vivem e acreditam aquilo, né? Quando acho que a pessoa está sozinha, ela te vê que não tem muito sentido o que ela está falando. Pois é. Eu vejo assim, dentro da Quimbanda, existe um guia que trabalha com a gente que ele fala o seguinte: dentro da Quimbanda, Exu e Pombagira reflete no médium o que ele realmente é. E o que ele realmente pensa. Então o melhor caminho que você tem para se corrigir é quando você vê o seu lado ruim. Porque na Quimbanda o lado ruim vem. Por quê? Porque a Quimbanda chama isso? Não, porque o médium projeta aquilo. Porque a pessoa projeta aquilo. Então quando ela projeta o que ela realmente é e o que ela realmente pensa, você vai ver coisa ruim. Porque ela acha que a Quimbanda é lugar de coisa ruim. Né? Então quando isso acontece dentro da Quimbanda é quando nós
que somos pessoas responsáveis, vamos trabalhar na cabeça daquelas pessoas, na vida daquelas pessoas, no sentido de mostrar para elas que elas estão refletindo o que elas realmente são, mas elas não precisam praticar aquilo. Sim. Claro. Lúcio, o pilar da Umbanda é Oxalá, certo? Certo. Ele é o sustentador de toda a Umbanda. E é verdade que é Lúcifer o sustentador da Quimbanda? Não. Eu já falei que o Lúcifer, ele não tem nada a ver com a Quimbanda. Isso aí, se o cara pratica a Quimbanda e coloca Lúcifer, coloca Astarote, Beelzebu, ele está colocando um outro tipo de magia. Fala o nome de Astarote ou de Lúcifer na África, né? Ninguém sabe quem é. É, porque isso é outra coisa, né? É outra coisa. Então, assim, não tem nada a ver. Então, Lúcifer não é sustentador da Quimbanda, tá? Pelo contrário, tem um orixá muito ligado ao culto de Quimbanda, que é o Molu. É um orixá ligado à terra, né? Ele é um orixá ligado à morte, né? Então, por isso que eu falei assim, que no cemitério a gente faz uma parte da iniciação, uma deitada, justamente para o Molu. Então, ele é muito cultuado dentro da Quimbanda. Entendi. Né? Porque ele representa o orixá ligado à terra e à morte. A morte de matar pessoas? Não, às vezes a morte de uma velha vida, de uma situação financeira ruim, Sim. Relacionamento, tudo isso. Tem nada a ver, né? Uhum. E o pacto? Tá na Quimbanda? Então, pacto, vamos lá, vamos falar dos pactos, isso aí é maravilhoso. Exu, ele trabalha na Quimbanda mediante uma encomenda e uma paga, né? Você faz uma paga para ele, faz uma encomenda e paga ele, né? Para realizar um feitiço, uma magia, ou como a pessoa quiser chamar. Ou o inverso disso, né? Então, os tratos e os pactos de Quimbanda são assim, ó, bem direcionados, bem explicadinhos, mas são pactos momentâneos, assim como na Umbanda. Olha, o senhor vai me ajudar? Vou. Então, um preto velho. O preto velho fala, olha, você faz isso, traz isso e isso para a gente trabalhar com a energia desses elementos, e depois, se você quiser fazer um padê para mim, aqui, colocar um agrado aqui, uma cachaça no meu ponto, uma coisa assim, né, como em algumas casas se trabalham, né, a pessoa vai lá e acha que está pagando a entidade, né. Então, na Quimbanda é assim, né, o trato é momentâneo. Uma vez que acabou o trabalho, acabou tudo. É como uma prestação de serviço. É como na Umbanda. Sim. O guia, na Quimbanda, quando ele, nesse caso, por exemplo, que é muito comum isso na Umbanda também, o guia fala, traz um negócio pra mim, que até que ele vai utilizar aquilo no trabalho, muitas vezes, né? Como que é usado pelo guia, isso não sei se isso dá pra explicar, mas como que é usado pelo guia no plano espiritual, e como que é convertido isso? Não sei se eu tô... Você quer saber, assim, dos elementos terrenos que a gente leva para eles trabalhar com as energias daqueles elementos? Exatamente. É da mesma forma da Umbanda. Eles também convertem todos os elementos terrenos que a gente tem em elementos espirituais, em elementos energéticos e espirituais para eles trabalharem. É a mesma coisa da Umbanda. Da mesma forma. Só que existem algumas coisas que a gente usa dentro da Quimbanda que eu nunca vi. Pode ser que use, mas eu nunca vi na Umbanda. Né? Por exemplo, terra preta. Se utiliza terra preta na Quimbanda, né? A terra preta é muito utilizada na Quimbanda. Mas na Umbanda também. Na Umbanda também. Durante o trabalho, eu não vi. Eu vejo na Umbanda, assim, vai fazer uma planta, um assentamento numa planta, alguma coisa assim, você usa. Às vezes você vai pegar uma terra, mas aquela terra não pode, por exemplo, como na Quimbanda, a gente utiliza aquela terra de xaxim, aquela terra fértil, com humus. Sim. Então a gente utiliza muito. Você quer ver um outro elemento que a gente utiliza que dentro da Umbanda é um elemento neutro. E na Quimbanda, eles utilizam esse elemento neutro, o plástico. Se utiliza plástico, um elemento completamente neutro. Você quer saber para que utiliza? Tipo quando assim, a gente tiver um seminário em São Paulo, eu vou te explicar e vou te contar como é que trabalha. Sacanagem, agora eu vou ficar aqui pensando. Porque a terra preta, Seu Tranca utiliza muito, mas a terra preta, não a do Sachim. A preta mesmo, sabe aquela pretona? Sei. Essa ele utiliza bastante nas coisas dele. Como ele utiliza muito o carvão moído. Tá? Então, são elementos que ele utiliza. Agora, plástico ele nunca me pediu.
Agora fiquei curiosa. Espelho. Mas o espelho em trabalho de quimbanda se usa muito. Se usa muito espelho. Na Umbanda eu não vejo a mesma frequência de utilização do espelho. Entendeu? Existem alguns elementos na quimbanda que ninguém imagina que um elemento neutro pode ser utilizado. Mas para aqueles que têm um pouquinho mais de entendimento, só de eu falar que um elemento neutro pode ser utilizado, as pessoas já vão... Aqueles que já têm uma vivência de trabalho, né, de realizar trabalho, já vai entender mais ou menos aonde é que se pode usar um elemento neutro. Ô Lúcio, essa questão do plástico é muito interessante. Foi me orientado uma vez que os restos de oferendas fossem colocados em sacolinhas plásticas, porque as sacolinhas elas eram feitas de petróleo. O petróleo tem a função de isolar, um isolante, né? E eu não sei se é a mesma função no caso de você falar do plástico aí. O Alan, você está chegando perto. Você falou duas palavras sábias aí, que se você isolar, isolar e petróleo. E petróleo. Você já começou a pegar. Então, assim, eu não quero fazer suspense, Gladys, mas é que assim. Não, eu entendo. A gente faz, você sabe, você já me conhece, a gente já tem uma convivência, Gladys. Você sabe que a gente vive basicamente de levar esse conhecimento para as pessoas. Então, assim, e é um conhecimento que às vezes é muito forte, né? Sim. Então, assim, eu estou tentando abrir o máximo, dar o máximo de conhecimento que eu tenho para quem está ouvindo, mas eu também não quero entregar tudo que eu sei por duas questões. Primeiro, como eu disse, a gente ganha a nossa vida divulgando a Umbanda, divulgando a Quimbanda, levando conhecimento, produzindo material literário para vender esse material literário, fazendo as palestras e dos trabalhos, né? E eu também não quero ver ninguém fazendo um trabalho e dando errado. É verdade. Porque da última vez que a gente falou sobre Quimbanda, eu comecei a falar sobre Goetia, teve um monte de gente que já começou a procurar saber o que era Goetia, queria praticar. É complicado. E é um elemento perigoso. Só deixa eu responder aqui uma perguntinha do Alexandre. Alexandre, é o seguinte, não é porque você estava ouvindo a rádio que o seu amigo viu alguma coisa perto de você, tá? Ouvir os pontos, ouvir a rádio não traz para você nenhum tipo de problema, tá? Pode ficar tranquilo que não tem nada a ver, tá? Não se preocupa com isso, não. Talvez teu amigo estava dormindo, como eu te disse, como você falou, seu amigo estava dormindo, de repente ele abriu o olho, viu uma sombra, mas isso não quer dizer que só porque você estava ouvindo a rádio, escutando as músicas da rádio, já aconteceu alguma coisa próxima, tá? Não tem nada a ver não, fica sossegado. Teu amigo estava dormindo, abriu o olho, de repente, sei lá, vê uma coisa, a gente quando acorda assim, você abre o olho, você pode ver várias coisas, não necessariamente você estava escutando música da esquerda e um Exu estava ali exatamente aquela hora do seu lado, tá? Então fica tranquilo. Verdade. Pode continuar, Lúcio. Só para o pessoal entender que às vezes o pessoal acredita no que nem uma vez o menino me perguntou o seguinte, quebrou a chave da porta da casa dele, o amigo dele disse que isso era um mau presságio. Eu falei, não, querido, é só chamar o chaveiro e consertar, tá fácil. Tá fica tranquilo, não quer dizer mau presságio, não quer dizer nada. E outra coisa, né, mãe Gladys, você pode me corrigir, por favor, mas a pessoa tem a mania de achar que tudo é ruim, né? Viu alguma coisa ao seu lado, não, é demanda, né? Ou, né, de repente a pessoa está aqui hoje, a proposta do programa, ela é levar conhecimento. De repente você tem aí um companheiro espiritual que está tentando te deixar mais receptivo a essas informações, e às vezes não é tão negativo assim, né? E existem diversos e inúmeros fatores, né, que podem estar na situação, né, Mangá? Sim, então não é assim também, não. Tudo é um espírito que está do teu lado, tudo. Não, às vezes você acorda, você vê sombras, e não é espírito. É que você estava dormindo, né? Teu olho está meio assim, você acordou ali. Então não tem nada a ver. Ouvir ou não um ponto, deixar a rádio. Tem gente aí que diz que deixa a rádio ligada 24 horas.
E não tem nenhum problema. Eu estaria ferrado, né? Literalmente. Você, Alan, ia viver cheio de coisa, porque você ouve aí, tá aí o dia inteiro. Então, gente, não é assim, tá? Como o seu Tranca diz, constantemente, tudo no mundo espiritual existem regras. E as regras devem ser cumpridas. Então, não é assim, não é toda hora que tem um espírito ali do teu lado, tá? Isso não tem nada a ver. Ok. Bom, e aí? Pronto, Lúcio, só para o menino tirar isso da cabeça, porque senão eles ficam com medo, isso vai longe. É verdade. Isso vai longe. E aí a gente estava onde nós paramos, falando do plástico e tal. Do quê? Do carvão que o seu Tranca-Rua utiliza. Sim, do curso, né? Uma palestra. A palestra que ele quer trazer aqui para São Paulo, pessoal, entender um pouco mais, né, da Quimbanda. A gente tem que organizar isso, né, o Gladys? Porque assim, a gente já faz esse trabalho. E como eu sei que a curiosidade e a necessidade de algumas pessoas é muito grande, alguns são por curiosidade, outros por necessidade, a gente leva esse conhecimento para a pessoa e tal, mas a gente tem que ter um número considerável de pessoas para valer a pena levar esse seminário para as pessoas, né? Sim, porque você vem lá de Goiânia e tudo mais, então tem que ter um número de pessoas legal para poder valer a pena, né? Olha, Gladys, eu vou propor um negócio para você aí. Coloca uma enquete aí para ver com o pessoal de São Paulo quantas pessoas vão participar desse seminário para a gente levar esse seminário para vocês aí. Legal, então olha, quem tiver... o Paulo vai pôr no blog do seu Tranca, tá? Essa enquete para ver quem se interessa, quem não se interessa. Porque o programa aqui é o seguinte, a nossa ideia é levar o conhecimento. Né? O programa não é só o seu Tranca-Rua vir aqui e vocês perguntarem para ele quem é o Exu tal, quem é o Exu não sei o quê, quem é o Exu não sei o que lá. E isso é um complemento, mas a proposta do seu Tranca desde o começo é o quê? É que as pessoas tenham conhecimento, seja de Umbanda, seja de Candomblé, seja de Quimbanda, seja qual forma que seja um conhecimento correto. Tá? Seja uma coisa boa para eles, que eles vão entrar num local e eles saibam diferenciar o bom e o ruim. Essa é a ideia. Tá? O seu Tranca não deixou de vir no programa, ele vem no programa sim. Qual é a pergunta que você quer que ponha no blog, Lúcio? Não, a gente faz uma enquete, né, Gladys? Então, assim, vamos pôr o quê? Como vamos pôr? Que o Paulo já vai pôr. O Alan, dá uma ideia. Então, é uma ideia, Alan. O blog, eu acho que é legal colocar quem confirma a presença no seminário ou na palestra sobre Quimbanda aqui em São Paulo, no Templo das Sete Espadas. Eu acho que aí já é o suficiente. Fica fácil de entender. O pessoal quem quer estar presente, quem confirma a presença. Aí... quem confirma a presença. Exatamente. Aí ali é só colocar um sim, não, ou sim, só. Enfim. Exatamente, sim ou não. Acho que já é o no seminário. Legal. Só que é o seguinte, Gladys, a gente faz o seguinte, a gente coloca isso no blog e daqui 20 dias a gente vê o resultado disso aí e você anuncia. Tá, eu falo, legal. Bacana. Lúcio, a gente estava falando da questão do pacto, né? Lembrando. Foi bem breve, na verdade, o assunto, mas eu acho que assim, o pacto é um detalhe que você pode falar muito ainda também em outra ocasião, porque as pessoas acham essa ideia de, não sei se isso tem a ver com a Quimbanda também, né? Mas essa ideia de vender alma, né, e ficar milionário porque eu vendi minha alma pro diabo, ou me curar de uma doença, ou ter um amor da minha vida, essas coisas, realmente prender a alma, dar a alma ao chifrudo, né, como o pessoal existe Quimbanda? Não existe. Isso aí, se você for procurar na história, isso aí começa lá no período da Inquisição, com alguns que viam as bruxas que eram mal interpretadas e achavam que as bruxas faziam cultos demoníacos e acreditavam. Agora eu vou te perguntar uma coisa.
Se existisse realmente um chifrudo, né, um rabudo, que quisesse dar dinheiro para pegar almas, que interesse ele ia ter nos tempos atuais de comprar uma alma se ele tem tanta alma de graça? Sem dúvida. Se ele passar aqui perto de Goiânia, numa cidade, num distrito federal, o Brasil só tem um, né? Olha que pena. Acabei falando. Bom, Brasília é um reduto de gente, de alma pro rabudo, e ele não precisa pagar nenhuma. Ele vai lá e pega de graça, né? Então, assim, não existe pacto, na minha concepção, na Quimbanda não existe pacto de se dar alma, e na minha concepção pessoal não existe pacto demoníaco, né? Há alguma coisa referente a isso dentro da Goetia, mas é um assunto muito profundo, né? É um assunto muito melindroso e muito profundo, e quem lê e acha que, eu li na internet e agora eu vou fazer, acaba se estrepando aí, acaba fazendo porcaria. Porque não deve ser assim tão fácil, né? É mesmo. Se você fosse o Lúcifer, você ia pagar por alguma alma? Não. Não é mais fácil você seduzir e ganhar ela na sedução? Lógico. Então, pra que você vai pagar? Então, isso é besteira. Bobagem. E a pessoa também achar que tem vale tanto assim, né? Também vamos falar a verdade. Quanto ego, né? Só achar que vale tanto assim pro cara lá querer comprar é complicado. Sabe o que também tem, Alan? Algumas pessoas, por exemplo, quem leu aquele... tem um livro aí que tá... Eu não vou falar o nome do livro nem o nome do escritor para não divulgar, porque, né, a rádio vive também de propaganda, mas tem um livro aí que fala dos dragões, e lá fala da noção de como é que funciona, por exemplo, um trato ou um pacto com os dragões. E você vai ver que ninguém vende a alma. Porque a alma não pertence, não nos pertence. Nossas almas não pertencem. Né? Então lá dá uma noção de pacto. Né? Uma troca. Você me faz isso e eu vou fazer isso em nome da sua causa. Isso nesse livro que eu estou falando que fala, né, dos dragões. Até não tem problema, viu, Lúcio? Porque a ideia sempre é estudo, eu acho que não tem. Mas você se refere ao Legião do Robson Pinheiro? Não? Exatamente. É ele, né? É ele mesmo. O livro Legião dá uma noção, né? Eu gostei muito da visão que o livro passa, é uma coisa bacana, né? Eu não sei se está na totalidade ou se houve um pouquinho de reserva quanto ao assunto, mas dá uma noção do que é trato e pacto ali, né? Porque há um momento no livro que dentro da sala com os dragões estão vários espíritos desdobrados, né, de autoridades mundiais. Sim. O livro é fantástico, não dúvida nenhuma. Então, resumindo assim tudo que a gente hoje acabou conversando, deixando claro que então a Quimbanda ela não é exclusivamente para fazer o mal, como muita gente pensa. A gente questiona, né? A Umbanda é a caridade, a Quimbanda é o mal. Então, se faz mal é porque é Quimbanda, se faz o bem é porque é Umbanda. E não é bem assim. Não é. Na verdade, eu vou usar assim um modo grosseiro para descrever. A Umbanda é o positivo, que trabalha em prol das pessoas, e a Quimbanda é o negativo, que se utiliza em prol das pessoas também. É uma energia diferente, né, negativa. Se você pegar uma quiboa, né, uma água sanitária, aí chama Cândida, né, em São Paulo, se você utilizar ela de uma forma, na dosagem correta, ela limpa a roupa. Se você aplicar ela em roupas coloridas, ela mancha. Se você colocar demais na roupa branca, ela amarela a roupa. A Quimbanda seria isso, é uma energia que você tem que saber dosar e aonde aplicá-la. A quantidade, enfim, é isso aí. Exatamente, a quantidade, a intensidade, né? Porque senão você acaba arrebentando com a vida das pessoas por falta de conhecimento, por falta de coerência, e não é legal você partir por esse caminho. A Quimbanda é uma coisa maravilhosa quando bem tocada. Isso é importante, né? Quando bem tocada. Quando não desvirtuada, como é desvirtuado o Candomblé, como é desvirtuada a Umbanda, e as outras que tem por aí, a Jurema, que ela é tão fechada, né? Ela é bem restrita, é difícil você conhecer ou alguém ficar falando eu sou da Jurema ou não. Tem muita gente aí que fala que toca Jurema e não toca nada, nem sabe o que está tocando. Olha, aqui em Goiás, a gente está bem amparado nesse aspecto. Nós temos aqui
Eu vou falar o nome dele porque é uma pessoa assim que merece todo o meu respeito, que é o pai Kleber, de Bela Vista, de Goiás, que é uma pessoa que trabalha de uma forma sensacional. Ele é super simples no trato com a Jurema, em explicar, e é uma pessoa verdadeira, né? Então, assim, nós estamos bem amparados com a Jurema, com relação à Jurema aqui. Eu estou falando do Kleber porque é o único que eu conheço o trabalho dele, né? O único que eu também ouço falar do trabalho dele na boca de outras pessoas que não sabem que eu conheço e que falam a mesma coisa, que ele é uma pessoa sensacional no trato e no culto da Jurema. A mãe Ângela também já me falou dele, diz que ele é fantástico trabalhando na Jurema. Realmente, e assim, ele veio e trouxe uma visão da Jurema para as pessoas de uma forma muito simplificada, sabe, Gladys? De uma forma assim, bem simples, né? Embora a Jurema seja um culto muito fino e muito que requer muito cuidado, assim como a Quimbanda, né? Mas ele simplificou bem e ele tenta mostrar o máximo possível da Jurema. Assim como eu tento também explicar nas palestras, no seminário, o trato da Quimbanda, os trabalhos de Quimbanda, a simplicidade e a complexidade ao mesmo tempo, que é um trabalho de Quimbanda, né? Porque com a Quimbanda às vezes você gasta muito dinheiro no material e às vezes você não gasta nada. Às vezes com uma folha de espada de São Jorge, uma caneta, uma vela e uma cachaça, você faz um trabalho maravilhoso. Acabei de contar um trabalho aqui agora. Pois é. Agora precisamos descobrir para que ele serve. Mas é muito bacana você desmistificar e mostrar que toda religião tem um ponto bacana, tem um ponto legal, desde que bem aplicado. Bacana. A enquete já está no ar no blog, tá? capitãodaencruzilhada.blogspot.com, e vamos ver como as pessoas veem isso, como esse pessoal, qual o interesse deles de entender ou não. Tá? Então já está lá, vamos esperar aí 2 semanas para a gente ver como é que caminhou isso. Então tá, Gladys, eu posso só fazer um comentário sobre isso? Pode. Pode. Isso é para você que está ouvindo a rádio, para você que gosta de Umbanda, gosta de Quimbanda, gosta de religiões que tratam com a espiritualidade, né? Então o que acontece? Eu vou explicar bem para vocês uma coisa que aconteceu comigo. O melhor lugar para você empregar o seu tempo, o seu dinheiro, a sua atenção, é em você mesmo. Só tem um jeito para você aprender sobre Umbanda, sobre Quimbanda, é aprendendo, é lendo, é gastando tempo, desprendendo seu tempo, sua atenção, sua devoção. Porque se você fizer isso de uma forma coerente, você que está me ouvindo, você vai ter um retorno maravilhoso. Um retorno que você não vai acreditar. Então isso aconteceu comigo. No começo eu tinha muito assim, poxa, mas para isso eu tenho que gastar, para isso eu tenho que andar, para isso eu tenho que ir atrás. Eu vou confessar uma coisa para vocês, que quem é mais próximo de mim conhece. Eu fui para a Europa e eu gastei tempo e dinheiro para ir até o local que provavelmente tinha acontecido a última reencarnação de um dos guias que trabalhava comigo, só por curiosidade, para conhecer a história dele e saber se o que a literatura brasileira apresentava era verdade. A minha sorte é que a literatura brasileira que falava sobre esse guia que trabalha comigo não mentia, mas para mim foi muito gratificante. Foi o dinheiro mais bem gasto que eu tive foi em viajar e saber que o guia que trabalhava comigo teve uma encarnação naquele local e que lá ele as pessoas direcionam uma certa devoção para ele, mas eles não sabem que aqui no Brasil ele é cultuado na Umbanda, é cultuado na Quimbanda. Então, o melhor lugar que você tem para empregar o seu tempo, o seu estudo, o seu dinheiro, a sua atenção é em você, é nas suas coisas espirituais, é no seu conhecimento, para você saber ter conhecimento de causa, saber como praticar com segurança a sua religião e se beneficiar da sua religião, da sua espiritualidade, dos bens espirituais que o seu conhecimento vai te trazer, dos bens materiais, dos bens físicos, né? Eu estava há pouco tempo com um carocinho no estômago, por dentro do estômago. O médico falou que ia ter que fazer uma biópsia para saber se era um câncer ou uma coisa. Graças a Deus e graças à minha religião, não precisei voltar porque acabou. Sumiu. Porque fizemos um trabalho direcionado, com conhecimento de causa, porque a gente aplicou o conhecimento, aplicou tudo que nós aprendemos aí nesse caminhar nosso.
Então, a melhor coisa que você tem a fazer é quando você olhar o enquete e falar assim, olha, se eu clicar aqui, que eu quero participar, eu vou gastar dinheiro? Vou gastar tempo? Vou ter que viajar às vezes para São Paulo? Vou. Mas e o retorno disso? Como é que vai ser para mim? Você vai se impressionar com o trabalho de Quimbanda, com o trabalho de Umbanda bem direcionado, sabe? Gaste seu tempo, gaste seu dinheiro com livros, com material literário, aprenda, pratique com quem sabe, que o seu retorno vai ser maravilhoso. Tá certo. Lúcio, obrigada mais uma vez pela sua participação e depois eu vou te contando como tá a enquete. Tá ok, obrigado você, Mãe Gladys, e Motumbashi é de meu pai para você, que ele te dê muito caminho aberto. Alan, Motumbashi é do meu pai para você, que Exu te dê caminhos abertos de prosperidade, de felicidade, de alegria, porque Exu é equilíbrio, é alegria, é força, ele é luz. Então, que essa luz que caminha comigo, que me guie vocês também. E a todos os ouvintes, né? Sem dúvida, Lúcio, obrigado, viu? Obrigado mesmo pela participação, foi ótimo. Lembrando que a enquete criada com o intuito de termos as informações da quantidade de pessoas interessadas na palestra que terá com o Lúcio aqui em São Paulo, que será apresentada no Templo Sete Espadas, a enquete está no blog do Seu Tranca, tá? capitãodaencruzilhada.blogspot.com capitãodaencruzilhada.blogspot.com. Basta responder, você que é ouvinte do programa, sim ou não, se você estaria presente ou não, pra gente ter uma ideia aí da presença de todos, tá? Mas, Gladys, só lembrando, quais são os dias de trabalho no Templo Sete Espadas? É de sexta-feira a partir das 19h30, tá? Sexta agora é gira de marinheiro. E outra coisa, calma gente, Seu Tranca, segunda-feira que vem ele tá aí, mas é como eu disse, o intuito do programa não é só o Seu Tranca responder, e sim levar pessoas na qual ele acha séria para passar o recado dentro do programa dele, tá? Mas ele não saiu do programa, ele volta, ele não sumiu, mas a semana que vem ele incorpora, responde as coisas que vocês querem saber, tá? Então, boa noite a todos, boa noite, Alan. Boa noite. Até segunda. Boa noite, Mãe Gladys Camorim. Lembrando, o programa Conversando com Seu Tranca, apresentado por Mãe Gladys Camorim, vai ao ar toda segunda-feira, a partir das 9 horas da noite, ao vivo. Contamos com vocês semana que vem, até segunda-feira. Cobalarô, Exu! Vamos, Seu Tranca Rua! Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conversando com o Seu Tranca, com Mãe Gladys Camorim. Para participações com perguntas e questionamentos, adicione no MSN Conversando com o Seu Tranca @hotmail.com. Alaro Exu, Amor Jubá, melhor que tranca.